Boa noite, meus queridos. Eu estou aqui hoje é o Armando Marcos. Hoje a nossa estrela que vai nos ensinar hoje é o Armando. Todo mundo aqui do Nascido já conhece o Armando. O Armando, a gente tem uma relação aí de bate a sopra, porque eu bato nele, bate em mim, a gente fica se estapeando, mas a gente se ama. Como bons cristãos que a gente é, né? A gente se ama. O Armando, pessoal, é uma pessoa que é um dos maiores especialistas. Quando você fala em Charles Haddon Spurgeon, tá bom? É o Armando que você tem como referência aqui no Brasil, tá bem? E também muitos outros assuntos. Ele é uma pessoa que estuda muito, que tem muito conhecimento, e hoje ele vai trazer para a gente, como a gente está na live da Reforma, na série de lives da Reforma, não tem nada a ver da live sem parceria com o projeto Castelo Forte. Tá? Comprei e tá fazendo bagulho. Entendeu? Na realidade, ele está aqui pelo conhecimento que ele tem, e hoje ele vai falar de Calvino e a defesa de Calvino da Reforma. Tá bom? Então, nós vamos falar sobre esse grande teólogo que era muito indicado, inclusive, por ninguém menos que Tiago. Vocês conhecem o Tiago? Tiagão, gente boa? Tiagão Armínio? Então, Armínio indicava que lessem Calvino. Então, vamos parar desse bate-boca entre calvinista, arminiano, cessacionista e continuista. Por quê? Porque se não fosse a reforma protestante, pessoal, nós não teríamos nenhuma das denominações. Nós estaríamos ali debaixo da pancada e da fogueira do Papa até hoje. Tá bom? E olha o papo que a gente já tem, hein? Jesus, esse Papa tá... Para quem teve Joseph Ratzinger, ter que se contentar com o Chiquinho, olha, caiu a qualidade mais. Então, é com você a palavra, meu querido. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre João Calvino, um pouquinho da biografia dele, como ele começou, e vamos abordar um tema que foi um dos assuntos que o destacaram, né? Foi uma carta que levou o Calvino a voltar para Genebra. A gente vai falar um pouquinho como ele foi expulso e voltou, né? E ajudou a levar o nome dele, até Lutero elogiou ele, né? Por causa do trabalho que a gente vai falar hoje. E lembrando vocês que o Projeto Castelo Forte, se vocês quiserem contato com o Armando, encontrar o projeto, os links estão na descrição da live, tá bom? Então, tá aí para vocês conhecerem, tem cada e-book lá. Sim. Depois eu falo, quando a gente encerrar, aí eu faço mais a propaganda, né? Mas eu vou falar também, até porque esse material que a gente vai usar de base é um dos nossos trabalhos do projeto. Como prometido, vamos falar hoje um pouquinho sobre João Calvino, que é um dos maiores reformadores da igreja nos últimos 500 anos, né? E um homem levantado por Deus um dos homens, né? Levantados por Deus para restabelecer, não restabelecer a verdade em si, né? Mas para resgatar as escrituras debaixo da superstição, das más interpretações que a igreja tinha acumulado durante mais ou menos uns 1000 anos na época da Idade Média. E vamos usar hoje, eu fiquei pensando, né, que como é que a gente poderia fazer, né, falar um pouquinho do Calvino, e hoje a gente vai usar um pouquinho de material que eu vou mostrar aqui para vocês, né. Esse aqui é o livro impresso. Mais aqui no slide, eu vou mostrar para vocês aqui, né, essa obra, aí é a capa do nosso e-book, que você pode comprar na Amazon, no link que está linkado aqui na descrição, e é apenas R$ 5,99, a versão, é a nossa política de preços, né, a gente tenta sempre trazer o material, ou de graça, tem muito material de graça no projeto, ou aos preços mais de baixo custo, que aí também as pessoas comprando os e-books na Amazon acabam contribuindo para que a gente continue nosso trabalho aqui no projeto. Esse livro, especialmente, ele se constitui de uma carta que Calvino mandou para esse cardeal que está aí embaixo, né, o cardeal Jacob Spanoletto. E o que acontece? Essa carta do Calvino é muito famosa, então você acha ela em vários livros. A Vida Nova publicou, é que eu não tenho ele impresso aqui, a Vida Nova publicou uma coletânea de livros do Calvino que tá essa carta, você acha na internet, provavelmente no site da Monergismo deve ter, mas eu nunca tinha achado esse material com a carta original, que motivou Eu tenho o Calvino. espanhol da Felire. Sim, a Felig também. Mas na Felig tem a carta... Eu acho que na Felig só tem a resposta do Calvino. É só a resposta do Calvino.
De Sim, Calvino ao cardeal, não tem a carta do cardeal. sim, eu nunca tinha achado essa carta. E eu, eventualmente, né, no nosso trabalho no projeto, um irmão nosso, que é da minha igreja hoje, na época ele não frequentava a minha igreja, na época o irmão Paulo, ele estava frequentando a igreja presbiteriana unida aqui de São Paulo, né, a da Rua Helvétia. E ele me mandou o material que ele tinha traduzido do francês para o português, que ele traduziu a carta do cardeal Sadoleto e a resposta do Calvino. Quando ele me mostrou esse material, eu quis muito tê-lo, né, e publicar no projeto. E a gente fez, ele fez a tradução, a gente fez a revisão e publicamos em formato de e-book. Eu não lembro se na época, acho que na época eu já publiquei gratuitamente, então é fácil você achar na internet o PDF também. Depois, quando veio a Amazon, a gente colocou esse material na Amazon. Aí, ano passado, surgiu a possibilidade da gente fazer uma parceria com a God Books, que é a editora lá do Rio de Janeiro, o dono dela é o Maurício Zagari, a quem já agradeço de antemão, ele é um amigo já de alguns anos. Ele foi editor da Mundo Cristão, né? Hoje, se eu não me engano, ele também trabalha como editor da Editora Vida. Mas ele tem essa editora e a gente publicou, né, um livro de Spurgeon com eles, né, o melhor de Spurgeon. A gente publicou esse primeiro livro, que aqui tem 2 sermões do Spurgeon, e logo depois surgiu a possibilidade de publicação desse material em e-book no formato impresso. E também aqui no link da live você encontra linkado para você comprar na El Shaddai. Ou Isso. ir lá pessoalmente comprar com eles lá. Se vocês forem comprar lá pessoalmente, pode falar que foi o Vocês vão Armando e ver o que Raul que indicou. maravilha, isso, que vocês viram na live, e vocês vão ver que maravilha. Os meninos sabem indicar material para vocês, é muito legal. E o Gabriel é uma pessoa assim, fora de qualquer casinha, né? Não, Demais. É sim, um sim, ele cara é muito gente sensacional. boa. E só um destaque, essa capa foi feita pelo Marcos Natt, que ele é mais conhecido como desenhista também, né? Eu sou desenhista também, ilustrador, mas o Marcos Natt, ele é desenhista do Brother Art. Brother Bíblia. Não, Brother Bíblia Art, nunca lembro do nome certo, que eu também conheci pessoalmente, né? Ele que fez o designer, né? Então fica aqui também meu elogio à capa. E eu sempre falo pro Armando uma situação que aconteceu uma vez comigo, que eu conversei com o Marcos Nath, eu achei assim uma coisa totalmente maluca. Ele me chama, uma pessoa me chama no WhatsApp, oi, tudo bem? Tudo bem, meu nome é Marcos, eu sou o Marcos Nath. Eu falei, oh, que bom, nossa, sou admirador do seu trabalho. Que legal, né? O que eu posso ajudar? Aí ele falou, então, você está usando o meu material no teu curso, como que isso vai ficar? Eu estou usando o seu material no meu curso? Tá assim. Aí ele mandou uns prints para mim, que era uma escola que não tinha nada a ver, entendeu? Que não tinha nada a ver com o Nascido de Novo. Eu falei, olha, as minhas apostilas são assim, ó, não tem nada a ver, não tem nem lugar para pôr teus desenhos nos nossos materiais didáticos, embora seu trabalho seja muito bom. Mas acho que você errou, acho que você cometeu algum erro. Sim. Eu sei que do nada o cara sumiu, não apareceu mais. Mas eu não duvido que ele tenha se confundido, porque é muito comum acontecer isso no meio artístico. As pessoas Não, pegam, eu achei não engraçado. referenciam, né? Mas enfim, fica aqui a recomendação para quem quiser depois ler o material na íntegra. Especialmente aí nesse livro impresso, ele conta também com o prefácio do pastor Elder Cardim, que, se tudo der certo, ele já também vai ser um dos nossos convidados aqui das lives, vai falar um pouquinho para a gente sobre o solo escritura. Mas então, vamos falar um pouquinho de João Calvino, né? Ou, em francês, meu francês não existe, né? Estilo Ratatouille, ele chamava Jean Calvin, né? O João Calvino é uma Jean forma Calvin. Calvin, não sei, não tenho a menor ideia. E ele nasceu na cidade francesa de Noyon, não sei também se fala assim, falando como se escreve. Que fica perto de Paris, né? Ele nasceu em julho de 1509, dia 10 de julho. Que até aqui no Brasil é o dia da pizza, né? Eu sempre acho graça, né? Eu não tenho como não lembrar, né? Você pode comemorar o nascimento de Calvino comendo pizza. E ele nasceu, né? No alto do fim da Idade Média. Ele nasceu na família... O pai dele, ele era funcionário público e ele era escrivão da catedral da cidade de Noyon. Então ele nasceu numa família que não era rica, abastada, né? Mas que tinha uma condição social melhor do que muita gente por ali, né? Na verdade, com o feudalismo acabando já, né? No meio ali da Idade Média, você teve muita gente que pôde deixar a condição de servo, servidão, né? De trabalhar puramente no campo e
desenvolver outros trabalhos, né? No caso do Calvino, ele nasceu numa família. O pai trabalhava na catedral, né? A mãe dele também faleceu quando o Calvino tinha só 6 anos, então ele ficou órfão muito cedo. Mas os contatos que a família dele tinha nessa catedral, nesse ambiente eclesiástico francês, deram a condição que Calvino pudesse ter uma boa educação. Então, aos 12 anos, ele foi contratado, trabalho infantil hoje em dia, né? Aos 12 anos, ele foi contratado pelo bispo da cidade, né? Como escriturário da catedral. Alguém que ficava anotando, né, entrada, batismo, nascimento e tal, né? Depois e também já tinha, quando ele começou a trabalhar, já daí ele ia se dedicar à vida religiosa, né? Sempre tinha essa questão, né, de você ter, ele já tinha uns 2, 3 irmãos, né? Ele tinha outras irmãs, né? Ele não foi o primeiro filho, se eu não me engano, ele foi o terceiro filho da família, do pai e da mãe dele, né? Então sempre tinha alguém lá que tinha que ser o padre da família. Isso acontecia até no catolicismo romano, né? Mas também a questão de você ter isso como uma sobrevivência, né? Um meio de vida, né? Isso é muito comum, né? Ainda mais nessa época, ainda pré-reforma protestante, né? Que você tinha os padres que tinham uma educação péssima, né? Vivendo, né? Às custas da igreja, e a igreja com toda a ligação estatal, né? Então era basicamente. Tanto é que, basicamente, o pai do Calvino era um funcionário público. Mas ele tinha a ideia de virar padre. Tanto é que ele, logo que ele entrou com esse emprego, ele já começou os estudos para a vida religiosa. Ele fez lá aquele tipo de chama tosura, que faz aquele. Tipo os frades hoje em dia, né? E fica só o. Eu tenho isso. No seu caso é a lei da natureza, né? Mas no caso do Calvino fizeram de propósito. Que nem o Lutero também, né? Tem algumas imagens do Lutero que ele ainda tá, né? Com cabelo tipo Francisco. E aí, o que acontece? A família dele tinha ligações com outras famílias ali da região. E o Calvino ficou amigo de uma das famílias ali da diocese da França, da catedral, né? E ele ganhou uma bolsa de estudos. Ele entrou no College de La Marche, em Paris. E foi lá que ele começou a aprender latim. Isso logo com 12, 13 anos, né? Depois ele foi para um outro colégio, colégio de Montaut, como estudante de filosofia, com a ideia de fazer filosofia para poder depois adentrar ao sacerdócio, que até hoje é a prática comum no catolicismo romano, né? Os sacerdotes, eles estudam filosofia e estudam teologia. É obrigatório. Até que para ser um padre, sei lá, mais do que um pastor, né? 8 anos, dependendo do lugar, né? E ele foi estudando até que em 1528, e aí já tá a reforma protestante, já tá rolando, né? Desde 1517. Ele consegue o título de mestre em filosofia nesse colégio de Montaut. E aí aconteceu uma coisa que o pai dele, ele meio que trocou. Tipo, o pai dele começou a ter algumas discussões, não sei que tipo de treta que ele teve com o bispo da catedral. Alguma coisa a ver com. Como era bem funcionário público, tinha alguma coisa a ver com direito. Tanto é que ele fez o João, né, Calvino, trocar o curso para ele ser sacerdote, para ele ser advogado, para ele ser advogado eclesiástico. Então ele trocou de curso. Aí ele foi matriculado na Universidade de Orleans para estudar direito, né, pela insistência do pai dele. E também a questão de que o pai dele achou que o Calvino ele ia ganhar mais dinheiro sendo advogado do que sendo padre. O foco não era o ministério, o foco era onde ia ganhar dinheiro. Sim. E era muito comum isso. Mas, note, isso é uma coisa importante para ser ressaltada, porque o Calvino vai ressaltar depois, né? O João Calvino, né, ele poderia ter adentrado a carreira eclesiástica e ganhado muito dinheiro. O que você tinha de. É que depende muito da família que você era, né? Se o Calvino tivesse nascido numa família de cardeais, de bispos, aí com certeza nem pensaria em outra coisa, né? Mas como ele estava numa classe média, vamos considerar assim, né? Hoje em dia, então aí ele estava vendo a melhor oportunidade, o pai dele, né? Mas o Calvino, ainda aqui, ele gostava muito de estudar as humanidades, né? Latim, letras, ciências naturais e latim, né, e tal, né, e todas as línguas também, né? Então ele ainda não estamos falando de um Calvino convertido aqui, né? Ele é um Calvino ainda debaixo da Igreja Católica, das doutrinas ali, né? Mesmo que já estava nesse meio, já tendo a Reforma Protestante, e na França ainda não estava tendo tanta perseguição aos protestantes lá. Mas enfim, aí depois o Calvino ele entrou na Universidade de Bourges, onde ele estuda humanidades. Ele acabou o curso de Direito e aí ele ainda quis concluir, adentrar mais em estudos acadêmicos. Na prática, a gente vai falar isso depois, né? Na prática, o Calvino, a meta de vida dele, esquece a relação com Genebra e a pregação, era ser um professor, um estudioso acadêmico e viver assim. Tanto é que o próprio Calvino fala que ele não tinha ambição de ter uma vida pública, que ele era meio ranzinza, que ele era meio tímido, então assim, ele não era muito de se dar com as pessoas, vai. Então tudo que aconteceu na vida dele depois foi a revelia dele. E aí ele foi entrar nessa outra universidade e ele começou a estudar, né? Ele estudava humanidades e grego koiné. Ele tem contato com os humanistas, né? O pai dele morreu em 1531, e aí, depois que o pai dele morre, ele tem essa oportunidade de concluir o direito, né? O que o pai dele queria, mas conseguir viver essa vida que ele também queria, né? E no caso do Calvino, e aí essa questão do grego koiné, a gente tem que lembrar que nesse período,
está começando a surgir na Europa. Esse movimento humanista, quando a gente fala de humanista, tem o movimento renascentista, que ele busca se desvincular da Igreja Católica, mas os humanistas, em geral, eles estão preocupados em resgatar as fontes. Então, um dos lemas do movimento humanista era ad fontes. Então, assim, a gente não vai confiar só no que o Papa está dizendo ou no que um cardeal está dizendo. A gente vai ver, ou o que a Vulgata, que era a Bíblia comum em latim, né, do povo, Vamos dizia. ver de onde saiu o que ele está dizendo. Vamos ver de onde saiu o que essas pessoas estão dizendo. E o que acontece é que, quando você teve a queda de Constantinopla em 1453, muita gente de Constantinopla, que hoje é Istambul, ali na região da Turquia, ali era ainda parte do Império Bizantino, caiu nessa data. Muita gente que estava naquela região fugiu de lá com a invasão dos muçulmanos, que o sultanato, os muçulmanos, os turcos ali, né? Os estudiosos fogem para a Europa, para o continente, levando muito material, muitos manuscritos, Aristóteles, Platão e muitas cópias do Novo Testamento também. E essas cópias vão se popularizando, elas vão se distribuindo nas universidades. Tanto é que por essa época, não sei se eu acho que eu não coloquei a data, surge o Novo Testamento editado por Erasmo de Roterdã. Esse Novo Testamento é o pai do texto recebido, né? Alguns dizem até que é a primeira edição do texto recebido. Sim, se não é a primeira, é uma das primeiras, ou pelo menos a mais prestigiada. Essa edição do Novo Testamento, ela vai revolucionar a questão dos sacerdotes e dos padres terem acesso ao texto original, que é o que vai levar Lutero aí ao grego original, Calvino, outros reformadores, o Melanchthon, o Colampadius, Martin Bucer, o Bulliger. O Melanchthon ele vai ser o fiel escudeiro do vai ser do Lutero, vai ser o Robin do Lutero, né? E ele vai ser professor de grego. Então, assim, o Lutero ele vai traduzir a Bíblia com base nesses documentos. O Tyndale, que aliás hoje faz aniversário de martírio dele, né? Ele vai traduzir muita coisa que ele vai ter acesso a esse Novo Testamento do Erasmus. E isso, no primeiro momento, era dentro da academia. Mas no segundo momento, o povo começou as pessoas têm que ler o texto original, né? Só que as pessoas não vão ler grego, então eles começaram a querer fazer esse movimento de tradução. Mas o contato com as obras gregas faz com que esses humanistas, esses estudiosos, tenham acesso às fontes originais e contestem as doutrinas e as práticas que estão sendo levadas pela Igreja Católica. Peraí, tem coisa errada aqui, tem coisa errada, não é desse jeito, não é do jeito que eles falam. Não tá batendo. A gente tem várias coisas, mas uma das coisas um dos principais pontos é a palavra arrependimento, por exemplo, que ela foi traduzida na Vulgata como o sentido de penitência. Só que uma coisa é penitência, outra coisa é o arrependimento. Então aí quando eles traduziram e viram que a palavra estava metanoia, não estava, a tradução dela não era essa, por exemplo, aí opa, tem alguma coisa errada do jeito que a gente está interpretando. E o Calvino está no meio, ainda nesse meio, né? Mas o que acontece? Em algum momento, a história de conversão do Calvino ela não é muito conhecida. No caso da conversão do Calvino, em algum momento, entre 1529 e 1531, o Calvino tem contato com as obras de Lutero. E nesse meio tempo, aí um ponto que eu estou esquecendo de linkar com essa questão do Calvino e os estudos, o primeiro livro que o Calvino escreve é um comentário a uma obra de Sêneca, filósofo epicurista grego. Então aí você vê que o Calvino ele já está tendo contato com a língua grega, com as obras e também a formação acadêmica que ele tinha. Não era uma obra... Foi um enorme flop, né? Na linguagem de hoje, o livro foi um flop. Foi, mas também não era a intenção de ser mais do que isso, né? Porque no fim das contas ele foi o primeiro que ele lançou, né? Também, de certa forma, a gente vai falar um pouquinho depois, a própria Instituta, no comecinho, também foi flopada, sabe? Tanto é que esse livro aqui, essa resposta do Calvino ao cardeal Sadoleto, é o que faz ele ficar reconhecido, de fato. E aí as pessoas foram atrás do resto do material. Essa obra do Sêneca não teve muita relevância para nós no sentido teológico, né? Mas fez com que ele tivesse contato e tivesse essa primeira experiência também de escrever uma obra e tal, né? E nesse meio tempo, ele se converte. Só que o Calvino ele não fala como ele se converteu na prática. E em alguns comentários de Romanos e de Salmos, ele fala que... eu até coloquei a frase, né? Deus, ele cita isso. Deus, por meio de uma conversão repentina, subjugou e trouxe a minha mente para uma estrutura ensinável, que era mais endurecida em tais assuntos do que se poderia esperar de alguém em meu período inicial de vida. Na prática, a gente não tem um relato de como ele se converteu. A gente só sabe que, de uma hora para outra,
ele vai... A ficha caiu. A ficha vai ter caído... Como ela caiu, a gente não sabe. Mas o que acontece depois vai demonstrar que ele trocou. Então ele já não estava debaixo do ensino católico e ele começou a se atentar às escrituras, por conta de todo esse conhecimento de grego que ele tinha, né? Grego, latim, hebraico, né? O hebraico menos, né? E aí, o que acontece? Depois, em 1533, o Calvino ele é acusado de colaboração com um reformador chamado Nicolas Cop. Esse Nicolas Cop ele foi reitor da Universidade de Paris. Quando ele assumiu a reitoria da Universidade de Paris, ele fez um discurso de inauguração que foi considerado luterano demais, porque ele falava da necessidade da igreja ser reformada, de tirar as tradições eclesiásticas que tinham sido acrescentadas, defendeu a reforma das liturgias, e esse Nicolas Cop, ele faz isso, e o Calvino é meio do tipo, opa, o Calvino é amiguinho desse cara, então vamos em cima dos dois, tentaram prender o Calvino também. Aí o Calvino ele faz o quê? Ele é acusado disso e foge. Em 1534, mas ele foge, mas não tanto, ele estava lá perto de Paris, né? Em 1534 acontece um caso que é chamado de o caso dos cartazes, dos panfletos. De repente, né, do dia para a noite, o rei Francisco I, que era rei tempo, né, ele acordou um dia do quarto dele, ele sai do quarto dele, ele dá de cara com um panfleto preso na porta do quarto dele, metendo pau na missa, e toda a questão católica, né, toda a liturgia, né, chamando de idolatria, a veneração das imagens. Só que esse panfleto não estava só no quarto dele, estava em quase todas as cidades da França. Os caras foram lá e fizeram panfletagem, sabe? Quando o pessoal vai colar dentro do palácio... Não, assim, nos postes e dentro do palácio. O Francisco I ficou possesso e mandou prender esses caras todos, né? Esse pessoal todo. E aí o Calvino realmente foge, né? Até notei, né? Ele criticava a missa, né? O rei Francisco I prende vários protestantes e o Calvino, nessa hora, ele vê que não dá mais para ficar. E aí ele foge para a cidade de Basileia, que fica na atual Suíça, né? Em 1535. E nesse meio tempo ele ainda volta para a França, depois de um tempo, ele ainda tenta acertar algumas coisas, e em 1536, por conta dessa perseguição que o Francisco I começa a acelerar contra os católicos, contra os protestantes, né? Que na verdade não é contínua, vai e volta, né? Às vezes eles são tolerantes, às vezes eles são intolerantes com os protestantes. Tanto é que depois vai ter a noite de São Bartolomeu, mais para frente. E o Calvino, para defender a fé protestante, ele publica a primeira versão das Institutas da religião cristã, que é aquela versão da Fiel. Da Fiel. Você tem ela aí? Essa daqui, que é a versão da editora Fiel. Essa versão... de 1536. Ela é a primeira versão, né? O Calvino escreve ela como um manual, vamos dizer assim, né? Ela não é... Porque a última versão do Calvino, da Instituto, que eu não lembro que ano que ele acabou. Essa aqui, ó. Essa daqui é a atual, tá com a capa nova agora, viu? Sim, mas se eu não me engano, essa versão ela foi concluída em 1559, mas para ver a diferença da primeira versão para a última, ela foi sendo depois elaborada... É muito diferente. A primeira versão, 1536, essa daqui. Tá? Aí a gente tem a de 1539, tá? Que inclusive é de 1539. E aí teve uma de 1543, 1559, tá bom? E aí a versão final, que é essa daqui, que também é a mesma da versão da Felire, né? Que é em espanhol, que nem tem essa versão da Felire em espanhol. A péssima versão da Unesp, isso aqui, não percam dinheiro comprando isso aqui, tá? Então, é a versão final. Ela é muito maior, mas muito mais completa mesmo, tá? Mas qual que é a data dessa, a última? A data da última... É 59, 1559. Né? Essa é a versão final, porque o Calvino ele morre em 64, né? Mas aí ele conclui essa. Na verdade, a versão que a gente tem em português, essa da Unesp, ela pode ser ruim, mas ela foi feita de boa vontade. Quem fez patrocinou essa publicação pela Unesp foi o ex-governador Cláudio Lembo, que ele é evangélico, ele é presbiteriano também. Só que assim, né? Tipo, ele boas intenções, o inferno tá ó, cheio. Não, sim, é porque a Unesp é uma editora secular, né? Eles traduziram sem... Você vê o absurdo
Ela é ruim até no produto que está lá na editora Unesp. Eles têm a cara de pau de falar que era um dos livros preferidos de Karl Marx. Lá alguém quer saber que Karl Marx, o Satanás em pessoa, o protótipo do encostado na vida... Karl Marx ou Max Weber? Karl Marx. Nossa. Era um dos livros que... Mas o fato da... Mas você sabe que essa versão, e aí pro pessoal que talvez não saiba, a Felig, você não consegue comprar ela diretamente, né? O pessoal faz doação, né? Isso é uma... Você manda um e-mail, é você uma entra no empresa de site da Barcelona. Felire, você preenche um formulário, entendeu? E eles te mandam gratuitamente a versão da Felire. Pode ser que demore, né? Porque... né? Mas sabe uma coisa que é curiosa? Essa versão em espanhol, a minha também demorou esse tempo. Que na verdade a versão em espanhol foi saindo, né, totalmente. Eu li a versão em espanhol e depois eu li também o livrinho que eles me mandaram junto do Riley. Aí eu comecei a perceber assim, eu consigo ler em espanhol. Foi aí que eu fui atrás do Spurgeon, li o material do Spurgeon e fui traduzir começar o projeto Spurgeon. Então assim, a Felig tem a ver com o projeto Spurgeon. Mas essa edição das Institutas, ela é melhor do que a de português? É melhor, por quê? A em português foi uma edição que tem muito arcaísmo. Ela é uma edição muito erudita. Agora, Sim. A da Felire, o que eles fazem? Oi, tudo bem? Eu sou cristão, eu quero literatura cristã reformada. Eles te mandam. Então, é um material que é para todos lerem. Sim. Então, mas tem uma questão. Mas eu não vou falar para você pegar, porque talvez vai ser difícil de achar. Mas aí, quando você for ver a informação sobre a tradução dela, vê qual foi a data da primeira tradução para o espanhol. Porque a edição em português foi traduzida agora no século XX. Traduzida e publicada por Cipriano de Valera em 1597, reeditada por Luiz Uzós Rio em 1858, nova edição revisada em 1967, sexta edição inalterada. Então a última alteração foi em 1967. A sétima, todas as outras edições até 2013, que é a minha, tá? São inalteradas. Mas daí note, esse é o detalhe. Essa tradução em espanhol, ela foi traduzida lá no século XVI pelo próprio tradutor, que é um dos tradutores da Reina Valéria. Então, assim, essa edição em espanhol ela é muito mais antiga do que a português. Então, com o tempo, eles foram refinando. A nossa refinação só está acontecendo agora, com as últimas que a cultura cristã está fazendo. São 2 volumes, viu, pessoal? É 2, mas essa obra completa são 4 volumes. No caso da Felig, eles conseguiram colocar em 2. Eles condensaram, colocaram em 2 volumes, mas estão os 4. Mas a letrinha dessa aí, pelo amor de Deus, né? Se bem, não, mas dá para ler. Se bem que a versão, de volume único da cultura cristã. O pessoal está reclamando muito. Mas também tem outra coisa, né? É um volume só. Vocês acharam o quê? Que ia ter papel 200 gramas? 200 gramas? Não dá, exatamente. Mas eu acho curioso, porque eu li essas... Eu nunca li a versão em português da Instituto. Eu só li a versão em espanhol. E aí, assim, quando eu pego alguns trechos de português, você vê que o arcaísmo é imenso. Aí também tem também a questão de que uma dessas versões da cultura cristã ela é traduzida do latim e a outra foi traduzida do francês. Procurem na internet, tá? Na época que tinha torrent, era fácil de você encontrar. Tem um pessoal aqui no Brasil, não lembro o nome são 2 pessoas. Eles traduziram as institutas e disponibilizaram o PDF gratuitamente na internet. E fizeram um trabalho magnífico, entendeu? Em uma linguagem de muito fácil entendimento. Eu não lembro se é o Everton Tokachique. Mas dá para procurar. Procurem, porque vale demais a pena, é de muito fácil entendimento. E é dessa última versão aqui também, é da versão completa. Então, aí voltando ao Calvino, fugindo, né? Ele, em 1536, ele vai para a Itália, fica um tempinho lá, ele é secretário lá de uma princesa lá, italiana, mas ele não fica muito tempo, ele volta uns meses depois. Ele vai para Paris, nesse mesmo ano, ele vai resolver alguns assuntos ainda da morte do pai dele, inventar essas coisas, né? Só que ele volta para Paris porque ele está tendo nesse momento um édito que dá tolerância aos protestantes. Mas era um édito que era assim, em 6 meses vocês têm que voltar para a Igreja Católica. Então assim, ele viu que não dá mais para ficar.
Aí ele vai embora de vez. O que acontece? O que ele pensou? Ele pensou em ir para Estrasburgo. Estrasburgo, hoje é uma cidade na França, mas foi alemã, foi Suíça. Assim, essa cidade, como fica muito ali na fronteira, ela sempre foi caindo de um lugar para outro, né? Ele queria ir para Estrasburgo porque o Martin Bucer estava por lá, né? E lá tinha bastante protestante. E lá ele seria tolerado, ele poderia ficar lá. E aí, sempre lembrando que ele estava indo para lá para estudar. A ideia dele não era ser pastor nem nada. Só que o que acontece? Tá tendo uma. Nessa região tá tendo alguma guerra lá com a França e o imperador do Sacro Império Romano Germânico. E aí ele não consegue ir direto para Estrasburgo. Ele tem que passar em Genebra. Quando ele passa em Genebra para passar a noite, o reformador William Farel tava lá. E aí ele convoca o Calvino, lançando maldição em cima dele se ele não ficasse, né? Para ajudar na reforma da igreja de Genebra. E ele já conhecia o Calvino da faculdade de Paris, né? E o Calvino, a contragosto, ele não queria ficar, mas acabou ficando, né? Aí só para ainda contextualizar, né? Quando o Calvino chega em Genebra, a cidade de Genebra, ela era meio que uma espécie de cidade-república, vamos dizer assim, né? Porque ela estava no meio do... Ela é uma cidade que é um dos cantões suíços. A Suíça, ela estava meio dividida. Algumas cidades estavam debaixo da influência protestante e as cidades do norte estavam sob influência católica. Então, assim, você tem Berna, você tem Zurique. Zurique é protestante, tá? O Zwinglio fazendo trabalho lá. Você tem Berna, mas aí tem outras cidades que não são evangélicas. Só que lá você não tinha controle de ninguém. Vamos dizer assim, eles estavam fazendo uma confederação ali entre os povos ali que estavam tinham uma língua suíça em comum, vamos dizer assim, né? Porque eles estão no meio entre, se você ver o mapa hoje em dia, a Suíça está entre a Alemanha ao norte e a Itália ao sul, e a França ao oeste. Só que assim, nessa época você não tinha isso, né? A Itália não era Itália, tinha vários reinos ali, né? Tinha vários ducados. E a Alemanha não era Alemanha, eram os estados que faziam parte do Sacro Império Romano Germânico, que foi constituído lá na época de Carlos Magno, em 800. Só que assim, esse pessoal sempre foi muito dividido. Então eles sempre tinham brigas e tretas entre nessa região. A França já era um estado maior, único ali, né? Unificado. E o que acontece é que, no caso de Genebra, eles tinham em 1533 aconteceu o primeiro culto protestante na cidade. E Genebra aceita oficialmente a reforma por votação popular. Popular assim, né? Não é todo mundo, não era sufrágio universal, né? O pessoal que podia votar, que era rico, tinha dinheiro, né? Em 1536. Então notem, 1536, Genebra sai do catolicismo, expulsa os bispos de lá, o bispo de lá, expulsa o que não querem aderir à reforma, né? E vira uma cidade protestante sob a influência de Berna. Berna era uma cidade mais protestante do que Genebra. Então, quando o Calvino Isso é um ponto importante. O que aconteceu? Era uma outra época, pessoal. Hoje, se eu não gostei do que o pastor falou, eu saio e vou para outra igreja. Sim. Hoje, se você, naquela época, né, se você não cantar de acordo com a música, você dança. Tanto do lado protestante, não tem essa, ai, Roma queimava os tadinhos dos protestantes. Ó, como foram injustiçados. Lógico, Roma tinha um poder muito maior do que os protestantes nessa época, entendeu? Ela tinha uma força muito maior. Mas, do lado protestante, também teve. Então, você viu? Bom, aqui vai ser protestante. O bispo, ou você vira protestante ou vaza. Vaza. Você a cidade é protestante. Não, eu quero continuar sendo católico. Então a gente vai te expulsar ou você vai virar churrasquinho. Você escolhe. Sim, é assim que funcionava. Era assim que funcionava. Funcionou assim na Alemanha também, nos países escandinavos. Tanto é que na Alemanha, uma das questões mais importantes ali, depois quando o luteranismo ele avança, é assim, o príncipe virou protestante, então todo mundo nesse reino vai ser protestante. O príncipe continuou católico, então todo mundo vai ser católico. No começo, a birra e a briga é que assim, tá, os católicos estavam acusando os recém-protestantes de heresia. Depois, quando eles não podiam peitar o poder militar dos príncipes, então aí eles começaram a tentar tolerar a fé um dos outros, mas assim, na base da porrada. Tanto é que quando o Lutero ele vai para a Dieta de Worms, né? E ele fala aquilo, né? Aquela questão de que ele só vai estar debaixo da consciência dele, que é ruim ir contra a consciência, que ele está firmado na palavra de Deus. Ali você tem a birra e o problema lá é que você tinha que tentar desfazer, né, o luteranismo, só que o príncipe, por exemplo, que era de Wittenberg, o Frederico Sábio, era popular, ele era um dos eleitores do Império. E aí é uma questão histórica que eu não vou entrar, porque ele era um eleitor, né? Mas assim, o cara tinha muito poder e influência, então assim, não tinha como fazer o bispo,
o Não príncipe daquela é região apenas não porque, aceitar. ai, Lutero teve sorte de ir e voltar com a cabeça presa no corpo. Não é isso. É que eles não puderam meter a garra direto em Lutero, porque o cara era um político, entendeu? É, Muito influente, e o cara mexeu seus pauzinhos para que não rolasse. sim, uma das coisas que depois a gente pode até perguntar para o Lucas Gesta, para o Aldeir de Souza Matos, é como é que funcionava essa questão política com os reformadores. Porque, na prática, a reforma ela só vai para frente por conta do apoio político que os protestantes têm. Os protestantes magisteriais, né? Não os anabatistas que começam logo depois, e os anabatistas são completamente rebeldes, atiçam os camponeses, tem a guerra dos camponeses. Aí os católicos vão lá e falam assim: ó, esse pessoal é tudo bagunceiro. E aí o Lutero Calvino fala, não, nós não somos, eles que são os heréticos. A questão é que, assim, antes de Lutero, você tinha uma situação que os poderes seculares não apoiavam essas questões. Então aí o Hans foi para a fogueira, o Wycliffe também não Dançou, consegue, várias o pessoas. Pedro Valdo, dos Valdenses, os Lollardos. Então, assim, a reforma não vai para frente, os boêmios da Boêmia ali, os racistas, essas coisas não vão para frente porque não tem apoio dos poderosos. Só que, aí só adentrando um pouquinho, voltando um pouquinho antes, no meio disso tudo, o catolicismo ele está muito abalado porque você teve o cisma, o grande cisma do Ocidente, quando você teve 2 até 3 papas ao mesmo tempo. Percebe como Deus vem com providência? Tinha o que acontecesse no momento onde o catolicismo estava fraco e preparou para quê? Para que a reforma tivesse o apoio no momento que Deus quis. Sim, e o que acontecia? Você tinha, eu vou falar, até faz parte um pouquinho do que eu vou falar daqui a pouco. A questão é que você teve um papado enfraquecido e ele só foi resolver essa questão de ter 2, 3 papas quando você teve o conciliarismo. O concílio dos bispos era maior do que a autoridade papal. Só que isso durou muito pouco. Logo em seguida, o papa começou a ter mais poder de novo. E aí ele, né, o chefe dos estados papais, ele começou a mandar e desmandar. Só que o pessoal já estava meio do tipo, pô, caramba, vocês são não se resolvem. O poder papal, ele caiu de prestígio. E aí os príncipes que estavam começando a ter poder econômico por conta das viagens comerciais, a burguesia estava começando a se fortalecer, o feudalismo já estava praticamente acabando. Então aí você tem todo um conjunto que leva a situação, como você falou agora, Raul, da providência de Deus, fazer com que os eventos aconteçam para que consiga a reforma protestante acontecer e vingar. Óbvio que ela não aconteceu em todos os lugares, né? Tem regiões que o protestantismo ele não vai conseguir se fortalecer na França, por exemplo. Tanto é que é o que faz João Calvino ir para a Suíça, onde existia essa questão dessa liberdade das cidades. Só que ninguém queria se meter com os suíços também, porque além de ficar nesse meio termo entre os estados alemães no norte e a Itália ao sul, e aí um detalhe, todo mundo pegava mercenário suíço. Sabe o Papa, que tem a guarda suíça até hoje? Começou nessa época. Mercenário suíço. Todo Ou mundo. seja, vocês percebem de onde vem a neutralidade tradicional suíça? Toda a guerra, você percebeu que na Segunda Guerra Mundial eles estavam no olho do furacão? Ninguém mexeu com a Suíça. Porque os bancos estavam todos lá. O Tinha que fazer dinheiro, troca bancária. o ouro de Hitler, o ouro da Inglaterra, o ouro da França, estava tudo na Suíça. E Se isso um começou. deles atacasse, ia virar um rebu. Sim, e isso começou na época dessa época da reforma. Mas o que acontece é que você tem isso tudo e todo mundo. Ninguém queria se meter muito porque o pessoal pegava esses mercenários para lutar nas guerras deles. Então, assim, você vai se meter com o cara que você está contratando para matar o outro, aí ele vai lá e te mata, né? E ele vendia mercenário, na mesma guerra vendia para os dois, não tinha É. conversa. E assim, estamos no século XVI, onde guerras é uma coisa comum, não existe essa questão de direitos humanos ainda. Tanto é que essas guerras, depois vai ter essas guerras de religião, porque quando eu tô falando do protestante e o católico, o príncipe da religião aderia à religião e todo mundo aceitava, isso funcionou até certo tempo, mas depois, no começo do século XVII, aí o pessoal começa a não querer mais saber disso, e aí começa a brigar um contra o outro, e aí o pessoal começa a se unir um contra o outro. O francês se une com o luterano se une com o maometano. Então, assim, tanto é que você vai ter 30 anos de guerra, que vai ser a Guerra dos 30 anos. E essa Guerra dos 30 anos, por conta de ter motivos
religiosos, que vai de 1608 até 1648, que é a Paz e Westfália, ela faz com que depois o pessoal não queira mais se meter com religião, mas isso é uma coisa para depois, né? Aí, voltando, né? O Calvino acaba em Genebra. Só que, o que acontece? O Calvino, ele tá lá e ele quer implantar disciplina eclesiástica na igreja de Genebra. Só que não é essa disciplina eclesiástica de hoje em dia, né? Que, sei lá, pessoal, foi de biquíni na praia, você não vai tomar Santa Ceia. A Santa Ceia sim, mas assim, era uma questão assim, se você fosse disciplinado... Vai no show de rock, fica de boa. Se você fosse disciplinado, era uma disciplina... Eles ainda estavam com muita mentalidade da excomunhão, né? No sentido católico, que você tá condenado ao inferno, né? Só que a disciplina do Calvino, ela é uma das marcas da Igreja Reformada. Uma questão de que os católicos nessa época não tinha isso tão forte. Os remonstrantes, quando houve o Sínodo de Dort, tá certo que os remonstrantes abusaram, né? Houve o Sínodo de Dort, eles tiveram que ir embora do país, da Holanda, eles não puderam mais ficar. Porque o Sínodo decidiu, se eles não sumissem, acabou, entendeu? Uma coisa, naquela época não era brincadeira, não. Sim. O que acontece no caso do Calvino? O Calvino e o William Fario, eles tentam colocar essa disciplina na igreja, só que o conselho da cidade de Genebra, que era o pessoal que governava a cidade, não gostava dessa disciplina. Só que eles ainda não é a questão dos libertinos que acontece depois. Esse conselho achava que eles tinham que governar. E se o Calvino e o Faio fizessem a disciplina na cidade, eles iam estar perdendo poder. E eles não queriam parecer fracos em relação às outras cidades suíças. Então eles queriam ter o controle disso. O Calvino não queria fazer isso. Ele achava que quem devia fazer a disciplina eclesiástica na igreja era os sacerdotes. Nesse meio tempo, e aí uma coisa que depois estava estudando para live, eu vi o Calvino, notem que o Calvino ele é um advogado, né? Mas ele não foi ordenado pastor. Ele não existe um registro de uma ordenação pastoral dele. A data de ordenação. Não, mas não teve. Assim, ele era um leitor da Bíblia, ele lia a Bíblia na liturgia, quando ele chega em Genebra, e logo em seguida ele é escolhido pastor pelo conselho, mas não há uma ordenação de fato, né? Isso é só um detalhe, porque, né? Hoje em dia é mais comum isso, né? O que acontece? O Calvino e o Farel, eles têm essa briga com o conselho, e o conselho resolve assim, ó, quem manda aqui é nós, embora. E eles são expulsos de Genebra em 1538. E eles colocam outros pastores lá que eram mais de acordo com essa questão da disciplina. Cantavam de acordo com a música que eles queriam tocar, né? Aí o que aconteceu? Em 1539, o cardeal italiano Jacques Sadoleto enviou uma carta para o Conselho de Genebra, esse conselho que era o governador da cidade, né? Não era uma democracia, mas né, você tinha um conselho ali, né? Acusando os reformadores de cismático. Mas antes, só para a gente situar esse Sadoleto da vida, era um italiano, né? Ele nasceu em Módena, em 1477, e ele foi feito bispo de Carpentras, que é uma cidade do sul da França, perto ali de Avignon, onde foi que teve a treta lá dos 3 papas, né? Teve o cativeiro babilônico da igreja. É aquele negócio, Raul, você tinha um papa. Aí, por conta dessas questões políticas, a sede de Roma não é em Roma toda vez, né? Eles não ficam sempre lá. Aí o Papa era escolhido com a votação do rei da França. Aí o rei da França queria que o Papa estivesse na França. Aí levou o Papa para Avignon, que é no sul da França. Só que aí depois que morreu o Papa e foi escolher outro, não, vai continuar aqui. Só que aí o pessoal da Itália elegeu um Papa. Então você tinha um Papa em Roma e um Papa na França. Aí depois um Papa excomungava o outro Papa, acusando o outro Papa de heresia. Mas como é que o rei votava, não sei o quê? Então, através do conclave, porque você tinha um cardeal, tantos cardeais que eram da França, tantos cardeais da Espanha, tantos cardeais da Alemanha, entendeu? Então tinha a escola. Tudo político, então, e hoje em dia eles falam que o conclave é a eleição de acordo com a direção do Espírito Santo, mas nessa época era o Espírito Santo e o quanto que a grana e as armas dos patrocinadores mandavam, né? Vocês querem ver como isso funcionava? Assistam uma série que tem na Amazon, não lembro se na Amazon, Os Borgias, tá? A hora do conclave, gente, como é feita, a hora que morre o Papa, ele já chama o filho e fala, olha, esvazia. Papa com filho? Papa com filho, todo mundo sabia. Papa fazia casamento dos filhos na maior cara de pau, com família. Era como casar um príncipe ou uma princesa. Era utilizado para fazer aliança. Entendeu? Falar, ó, vai lá, esvazia as nossas paróquias. Então, eles foram lá, esvaziavam os objetos de valor das paróquias,
que eram dirigidas por aquele cardeal, e aquilo lá eles iam usar para subornar, entendeu? Os colegas de conclave para conseguir os votos. Aí vocês falam Sim. que isso é Espírito Santo? Ah, sim, não, e assim, é super normal, e a época dos Borgia já é depois dessas divisões do papado, mas você chegou a teve um papa que excomungou outro papa, aí teve um outro lugar que colocou, elegeu um outro papa, e teve uma época que você teve 3 papas. Sabe o João 23 que teve agora, o Papa João 23? Você tem um João 23 nessa época. Só que aí, como João 23 foi excomungado, eles cortaram da lista e não vale. Então, essa questão da sucessão apostólica, ela não é ininterrupta. Eles escolhem quem é o Papa certo hoje também. Já teve mulher papa e essa mulher ficou grávida. Essa história da papisa Joana, não sei se é verdade, não, viu? Eu sei, Não, eu já vi. Existe. Tanto que depois do que essa história veio à tona, aí eles faziam o quê? Eles faziam a cerimônia pública de constatação se o cara era homem. Trazia uma cadeira de banho, sabe aquelas cadeiras que nem de doente? Você coloca e ela tem tipo de um assento sanitário. O cara sentava lá, vinha o médico e apalpava, não, é homem mesmo. Então, depois desse caso é que implantaram, e o duro que fazia isso na frente de todo o colégio de cardeais. Era uma cerimônia, mas tipo, tinha que verificar se, opa, já nos enrolaram uma vez, não vamos nos enrolar de novo. Exatamente. Né? Mas no fim das contas, é aquela questão. Essa questão dos papas, né? Esse bispo dessa cidade tinha bastante influência. E ele foi colocado como cardeal em 1547. Não, cardeal em 536. Aí, só para contexto histórico, ele vai morrer em Roma em 1547 aos 70 anos. E esse bispo, pelo que eu vi, né, na internet, ele tentava fazer essa questão de trazer as cidades de volta para Roma. Então só que de uma forma diplomática, sem recorrer a armas, né? E ele fez isso com Genebra. Ele mandou a carta para Genebra, tentando convencer de que, vocês estão debaixo de reformadores, que se dizem reformadores, mas que são, na verdade, cismáticos. E aí até né, o contexto disso tudo, né? O Sadoleto, ele acusa os reformadores de homens astutos, inimigos da unidade cristã e da paz, que tem semeado entre vós, são trechos da carta, entre as sementes de uma execrável discórdia. Esses reformadores, né, eles procuram para si mesmos novos poderes e honras. Quem tá falando de poder e honra, né? Porque quem tá falando, né? Essa questão de comprar papado e tal. Só uma pergunta. É Sadoleto que tem a história de que ele chegou aí para Genebra e visitou Calvino? Tem. Que ele depois inclusive tem uma história que ele pobreza. fogo, né? Que foi o próprio Calvino que abriu a porta. Como pode um homem, você sendo Calvino, porque Calvino se tornou conhecido, né? Você sendo Calvino, sendo quem você é, você não tem uma serviçal para abrir tua porta. Ele ficou de queixo caído. Sim. Eu não existe essa história. Eu não sei se é realmente esse cardeal, porque às vezes pode ser que tenha associado o nome desse cardeal por conta dessa carta que ficou famosa. Acontecia muito. Mas que houve um episódio de alguém chegar lá e ver que o Calvino, ele não era lá, ele não tinha grandes riquezas, ele tinha um banquinho, ele tinha... O salário do Calvino era 2 barris de vinho. Uma casinha lá, a biblioteca dele, tipo, não é... Só que ele recebia, entre as coisas que ele recebia, era 2 tonéis de vinho por mês. Então, assim, né, tipo... Você reclama do Spurgeon fumar, imagina Calvino beber. Imagina Lutero ter cerveja, ter fábrica de cerveja. Não, se bem que aí, no caso do Lutero ter fábrica de cerveja, ninguém podia... Hoje sim, mas ninguém podia falar dele, porque os monges também tinham, né? Acho que até hoje o mosteiro de São Bento, você vai lá e compra a cerveja deles, né? Então, isso é tradicional dos monges, mas... Vou lá, vou comprar. Pior que as coisas lá no mosteiro de São Bento é caro. É caro. Eu não sei, eu tô falando da cerveja, eu não sei se eles têm cerveja, mas que eles têm padaria lá, eu sei que eles têm. Nossa, mas é caro, né? Uma vez nós fomos ver R$200 um pão. Não, também, né? Isso que é o quê? Deve ser uma padaria só, né? Fermentação natural. Os caras vivem disso, né? Fermentação natural. Aliás, uma coisa que não tem nada a ver com essa live, né? Você sabia que o fermento da... Agora a gente vai começar a época de Natal, né? Você sabia que o fermento dos panetones da Balduca é o mesmo fermento que eles usam desde quando a Balduca chegou no Brasil, lá nos anos 20? Sim, é a mesma cepa. Eles vão alimentando a leiva, né? Então, assim, tipo,
todo panetone que todo mundo come é o mesmo fermento. Só que, né, como ele cresce, né? Mas voltando da cultura inútil, né? Sadoleta acusa os reformadores de sofistas. Um sofista é um termo que se usa para alguém que fala, mas não fala nada. Tipo, ele fala com rodeios, rodopios, mas não tem o alvo dele não é convencer alguém exatamente de uma... Normalmente para convencer da mentira, mas é usar de formas de oratória para chegar num assunto, girar no assunto e não chegar a lugar nenhum. Tanto é que É o que os católicos modernos tentam fazer. Sim. Mas alguns evangélicos também, viu? Hoje em dia ninguém tá muito inocente disso, não. E ele acusa eles de serem sofistas com obscuras interpretações das escrituras. Então, assim, os evangélicos já são acusados de interpretar as escrituras de forma torta há muito tempo, né? O Sadoleto, ele ataca diretamente o sola fide. Aí uma citação do Sadoleto, né? Quando digo pela fé somente, não entendo como entende esses inventores de novidades, de maneira que separados da caridade, uma coisa que você sempre fala desse termo, né, Raul? E de outros deveres da alma cristã, ela seja a única crença, a única confiança pela qual eu seja persuadido. Que pela cruz e pelo sangue de Cristo, todos os meus pecados me são perdoados. Na verdade, aí está algo que não é necessário. É a primeira porta que se abre em direção a Deus. Mas isso não é o bastante. A questão da caridade, nesse ponto, ele está associando com as boas obras depois, né? Aí ele fala, né? Enquanto dizemos que somente pela fé em Deus e em Jesus Cristo podemos ser salvos, pensamos que nessa fé mesma deve ser compreendida principalmente a caridade, que é a causa primeira e principal da nossa salvação. Então, note como que ele está... Como o Sadoleto, ele tá com um discurso bonitinho, né, pra convencer lá o conselho de piedade e tal, mas ele tá abalando a questão de somente a fé, né? Ele defende que o alvo do crente deve ser a salvação. Isso é um ponto que o Calvino vai pegar depois. Aí o Sadoleto fala, né? Posto que é assim, caros irmãos, devemos amar acima de tudo a nossa salvação, a vida verdadeira, a eterna felicidade. Em suma, nós mesmos. Pois se perdemos a nós mesmos, não encontraremos mais nada que seja nosso, ou seja, que nos sirva e que nos pertença. Você tá vendo pra onde ele tá indo, né, o Sadoleto, né? E aí, depois ele vai apelar, e é uma clássica de sempre, né? Ele vai apelar pro magistério e pra antiguidade da Igreja Católica. Esse povo é tudo novidade, né? E é o que os católicos fazem até hoje, né? Tipo, essa igreja protestante só tem 500 anos, a minha tem 2000. Amém. Mas o problema não é só a idade da igreja, né? Mas aí o Sadoleto fala, a questão é saber se é mais vantajoso para a vossa salvação, se pensais que é mais agradável a Deus, crer e seguir o ensino aprovado pela Igreja Católica, que tem a seu favor o assentimento de pessoas do mundo inteiro. Então ele apela para a questão da catolicidade no sentido de concordância, né? Mas que a gente sabe que a concordância pura e simples, alejada da verdade, não é importante, né? E aí ele fala, né? O assentimento de pessoas do mundo inteiro há mais de 1500 anos. Hoje em dia os católicos falam a mesma coisa, só que eles falam há 2000 anos, né? Se procuramos a luz e a segurança dos registros e conhecimentos históricos desses últimos 13 séculos, ou a coisas de homens astutos, como eles mesmos se mostram, de um espírito sutil que nesses últimos 25 anos tem inovado. Então ele tá falando, né, essa questão. Esses protestantes, eles estão trazendo novidades. Então, vocês querem fugir da segurança dos 1500 anos ou ir para uma novidade? E a questão de que todo mundo tem muito medo de uma coisa nova, né? No sentido Em outras palavras, você tá vendo o modus operandi, né? Que nós negociamos, como nós fazemos. Agora vocês vão querer vir para outra coisa? Quase que ele falou, vai voltar para a Bíblia, fazer só o que está na Bíblia? Você viu o que está na Bíblia? Não, exatamente. Ele vai apelar também para a infalibilidade da Igreja Católica. A questão de que a Igreja Católica é a certa, ela não erra, que é o que eles fazem até hoje. Tudo bem que mudou um pouquinho isso com a questão de Trento e com a infalibilidade papal, né? Mas é um argumento que eles usam até hoje. O Sadoleto ele fala assim, não é verdade que aquele que tinha seguido a Igreja Católica não estava errado? Primeiro, porque a Igreja não se engana, pois não pode enganar aquela cujo Espírito Santo dirige em todo o tempo os seus concílios e seus decretos públicos e universais. Notem esse ponto, que ele está falando que a Igreja não erra porque o Espírito Santo a guia. Os católicos falam isso até hoje, mas reparem essa questão, né? Que o Calvino ele vai rebater. Mesmo que ela se enganasse ou tivesse enganado, que não podemos crer e dizer sem culpa, não reprovaríamos o erro de um homem que se insere humildemente diante de Deus e estivesse seguindo a fé e a autoridade dos seus ancestrais. Então notem, se tá errado, ele pode estar errado, mas assim, segue ele porque
é a tradição e o magistério da igreja. Aí você vê esse tipo de coisa, você vê que não mudou muita coisa, né? A argumentação é a mesma. Tanto é que depois, nas próximas lives, na última live, a gente vai ter a live com o Torinho vai falar bem essa questão da apologética, né? E o Sadoleto, ele vai, né, falar que ele julga que ao abandonar os ensinos da igreja católica, a autoridade do Papa, e submeterem a, entre aspas, uma grande mistura de perversas instituições e falsas doutrinas, os genebrinos estavam se colocando debaixo do juízo divino. Então ele começou com a questão da vida eterna, está preocupado com a salvação deles, mas depois ele vai lá e, ó, se vocês não voltarem para nós, vai tudo pro inferno papum. Vai arder no mármore do inferno. Aí ele novela da Globo, né? E aí o Sadoleto, ele faz no livro, né? Aí a minha recomendação, compre um e-book, né? Ou livro impresso, ele vai fazer retoricamente, né? Ele vai fazer um simulado entre um protestante e um católico diante de Deus, comparecendo ao tribunal de Deus. O papista, e é o que eu tô usando o termo papista só para diferenciar católico romano, né? Da questão da época como os protestantes chamavam, né? Alega que seguiu os ensinos da igreja. Lá no diálogo, ele vai falar para Deus, ó, eu segui as instruções da igreja, né? De todos os séculos e tal, né? E a despeito das corrupções. Mesmo que eles erraram. Né? E o reformador da historinha, né, alega que quis destruir a igreja com novidades e buscando a honra. Essa questão da honra, de novo, né? O Sadoleto julga que os abandonarem os ensinos da igreja católica e a autoridade do Papa, eles vão submeter a uma grande mistura de perversas instituições, né? Tal. E ele acusa os reformadores de se esforçarem para rasgar a única esposa de Cristo e apela para a unidade. Coisa também que os católicos fizeram, mas hoje em dia você vê isso muito entre liberais, pessoas que, unidade, ecumenistas, unidade acima de tudo, porque não, quer uma bobeira? Quer uma bobeira? Já começa assim, beneditino, jesuíta, já começa que tem um monte de facção lá dentro. Sim. Canção nova. Nossa, se você for contar, a única coisa que elas dizem pertencer. Não, e outra, Raul, você tem essas divisões não são nem tão assim, nossa, porque eles ainda se submetem ao papado, mas assim, você lá tem veterotestamentário, sede vacantista, tem gente na igreja católica que não aceita o Papa, mas não é o Papa Francisco agora, é o Papa desde a época do Concílio Vaticano II. Então, assim, tem divisões lá dentro que não são essa unidade toda que eles varre para baixo do tapete porque não convém mostrar. Mas note também, a questão essa apelação mas essa apelação de unidade é sempre institucional, no sentido de que a igreja institucional é unida, porque na cabeça católica romana, e aí depois ainda mais do Concílio de Trento, e um pouco menos depois do Concílio Vaticano II, a questão da instituição católica, ali é a igreja para eles, de certa forma. Tudo bem, a princípio, a igreja são todos os fiéis, tanto é que o Papa Francisco agora está fazendo esse concílio da sinodalidade, que ele tenta dar mais poder aos bispos, mas ali, de certa forma, ele está tentando fazer com que leigos tenham mais voz. Mas assim, ele tá fazendo mais besteira, não, né? Porque mas eu não tô entendendo mérito disso. Sim, mas eu só tô falando que assim, mesmo com essa questão que para eles, os católicos, o Papa parece mais liberal, eles ainda não rasgam tudo, no sentido de que assim, tem o sacerdote, tem que seguir a orientação do bispo, o Papa ainda é o cabeça da igreja no sentido de ser o pontífice, o vicário. O Papa Francisco, ele pode ser liberal em toda a questão de ele ser comunista, meio tudo, né? Meio sendo bonzinho, né? Mas assim, na prática, ele não tá tirando nenhum dos títulos que ele tem e aceitou, entende? Mesmo que queira parecer humilde. E aí não é só ele, todos os outros. Do mais liberal ao mais conservador, todos eles ainda tentam, mesmo o Papa Bento XVI, que era mais conservador e realmente ele era muito melhor nesse sentido, mas ainda assim eles assumem posições que estão em contra ao que a Bíblia fala sobre um bispo, um presbítero, um diácono, um presbítero, né, um governante da igreja, né? Mas eles falam que a igreja católica é uma só, mas vocês me desculpem. Para mim, eu sou presbiteriano, mas para mim, a igreja Assembleia de Deus faz parte da mesma igreja que a igreja de Cristo. Para mim, eu não vejo essa divisão. Então, do mesmo jeito que os católicos têm suas vertentes lá dentro, nós temos nossas vertentes também. Se bem que nesse ponto eles alegam a questão eles não aceitam o ensino protestante da igreja invisível. Eles só vão considerar a questão de igreja como igreja visível. Só que assim, nós protestantes, a gente tem essa questão da igreja invisível, que a gente consegue ver o irmão de outra denominação. É que é questão de denominação, Raul. E aí depois os nossos outros convidados podem falar melhor. Isso é uma questão mais recente, mais moderna. Tanto é que depois da reforma protestante. Porque o que a gente estava falando antes do papo, do líder, aceitar a fé do príncipe é a fé do povo. Antes era exatamente assim. Tipo, o rei lá da Inglaterra virou crente, virou católico, todo mundo é batizado. O Constantino virou católico, todo mundo é batizado.
Tudo bem que Constantino só foi batizado quando tava pra morrer, né? Mas assim, tem essa questão toda de que a pessoa ali. Hoje você consegue ver essa questão de que você vê os irmãos das outras igrejas dentro do corpo de Cristo. No catolicismo, a igreja é o corpo de Cristo, mas é a igreja a estrutura. Então, Visível, né? assim, a visível, entende? Então, ali, e mesmo que com o Concílio Vaticano II eles tenham abrandado isso, que hoje em dia eles chamam os evangélicos, os protestantes de irmãos separados, na prática, mesmo com essas palavras meio diferentes, quando você vai no cerne da doutrina, não mudaram. Ainda continuam. Quando vai fazer alguma ação ecumênica com a Igreja Católica, tudo bem, vamos fazer um ecumenismo, todo mundo junto. Só que é o seguinte, viu? Nós somos acima e vocês obedecem. Então. Na prática é isso. Tudo, e aí a questão, assim, por enquanto, esse Papa atual, ele não passou todas as barreiras doutrinárias, mas do jeito que a carruagem anda ali, se ele passar alguma, aí vai ter uma rebelião geral dentro lá do catolicismo, porque aí vai ter muita gente que vai acusar ele de falso Papa. Não sei não. Não, assim, é que assim, depende do que eles fizerem, porque assim, se depois do Concílio Vaticano II, eles depende do Papa, ele abre muito brecha para não, todos são filhos de Deus, a paternidade universal de Deus. Só que na doutrina, no catecismo, não é assim que funciona, entende? Mas no discurso é. Se esse discurso virar realidade doutrinária por conta do Papa, aí é um perigo lá dentro, mas assim, eles que se resolvam. E o que acontece? Isso tudo que eu falei do Sadoleto é a tentativa do Sadoleto de trazer os genebrinos de volta para Roma. Os genebrinos, os cidadãos de Genebra não sabem como responder isso, eles pedem arrego pro Calvino e fala assim, esse cara responde, né? E o Calvino, que não gostava muito, o Calvino, tipo, ele não gostava muito da função que ele tinha, né? Mas ele tinha essa questão da obrigação, né? Ele, afinal de contas, ele foi pastor lá por 1 ano e pouco, quase 2 anos, né? Então ele se apegou com o pessoal de lá, mas assim, no sentido da obrigação, né? Tanto é que ele sempre fala que a Genebra era uma dor de cabeça para ele, né? No sentido do trabalho e tal, né? Mas ele acredita que ele precisa defender a obra evangélica e, de certa forma, a própria reputação que a gente vai viver aqui, né? O Calvino, ele reconhece, né, que ele foi atacado por Sadoleto, no meio das palavras bonitas que ele fala, né? E ele considera que se o ataque fosse só pra ele, se ele tivesse acusado o Calvino, que ele perdoaria. Tipo, não vai dar trela pra hater doido por aí, né? Quanto mais trela você dá, mais o hater se acha, né? Mas ele considera que ele tem que defender o seu ministério, ele considera que o ministério dele foi atacado no meio dessa tentativa do Sadoleto. Calvino, ele vai acusar o Sadoleto de dissimulação, porque ele fica, porque no começo da carta, para quem for depois comprar o e-book dele, ele fala que ele ama os genebrinos, que ele tem muita consideração por esse povo, só que ele nunca pisou lá, pelo menos até essa época. Ele não era, tipo, Genebra era uma cidade que estava, antes de se libertar, né, do catolicismo, ela estava debaixo antes de ter independência, ela estava debaixo da autoridade de um ducado de Saboia, da Itália, que é uma casa de onde vai sair os reis da Itália no século XVIII. Quando eles se libertam da dominação política do ducado de Saboia, eles ficam independentes. Esse bispo nem era de lá. Esse bispo era do sul da França, não tinha nada a ver com os genebrinos. E de repente chega esse cara falando, eu amo vocês. Nossa, que amor, né? Nem sabia que a gente existia. Exatamente, mas, né, tipo, vamos, no caso do Sadoleto, vamos tentar resgatar mais, né? Vai mais que gente cola, de volta, né? Vai que cola, né? Pois ele mal tinha contato com a cidade antes, né? Calvino alega que ele deve fazer essa defesa por obrigação. Aí ele cita, pois, certamente, o ofício dos pastores da igreja consiste não somente em levar as almas dóceis dos fiéis diretamente a Cristo, como também estar bem preparado para rejeitar, né, repelir as maquinações daqueles que se esforçam em impedir a obra do Senhor. Então, assim, logo no começo a gente já vê Calvino dando uma definição do que é ser um pastor, né? Do que é assumir uma função de pastoreado. E assim, né? Esquece esse negócio de esses nomes que hoje em dia os pastores, pseudo-pastores, apóstolos, né, põem, né? É a função do pastor tanto defender e pregar a verdade, quanto proteger o rebanho. Pastor que não protege o rebanho tá sendo amigo do lobo que tá em volta, né? Pastor que come o sangue da ovelha não é pastor. Um lobo em pele de cordeiro, né? Jesus já falou disso. Calvino declara que se ele buscasse essa honra e esse privilégio que o Sadoleto está acusando os reformadores de estar perseguindo, ele teria conseguido na
a Igreja Católica. Muito facilmente. Ele até fala no meio da carta que teve muita gente que ele conhecia que conseguiu ficar lá, galgar novos cargos, mas que ele não seguiu isso, né? E aí a questão da conversão dele, que ele viu que estava no meio do ambiente teológico errôneo, né? E aí ele teve a iluminação evangélica, né? De ver que a justificação pela fé era somente pela fé. Toda a questão muito parecida com o que aconteceu com Lutero, né? Acontece com Calvino. E ele não busca isso. Ele não buscava mesmo, de certa forma, né? Tudo que ele teve de honras e méritos foi a despeito do que ele buscava. Tanto é que, no fim das contas, quando Calvino morre, ele é enterrado numa sepultura que nem tem a lápide com o nome dele. Então, ninguém nem sabe onde ninguém ele nem está sabe onde ele foi enterrado. enterrado. Tanto é que se a pessoa quiser ir para a Suíça, ela vai ter que ir lá para Genebra, ela pode ir lá no Muro dos Reformadores, né? Que é um mural que eles fizeram em homenagem à Reforma, mas você não vai achar o túmulo do Calvino, tal qual você acha o túmulo do Lutero ou do Spurgeon na Inglaterra, né? É o Knox, né? Que o túmulo dele é uma vaga de estacionamento, né? Mas É ali o Knox. mexeram ali, né? Aí onde enterrou, né? Virou um estacionamento. Calvino alega, né, que os reformadores buscam formas de viver com o mínimo necessário e que não usavam do poder militar que a Igreja Católica usava antes. O Calvino ele fala, né, que se eles que Genebra ela tá usando o poder civil dela, que quando era a época do Ducado de Saboia e os outros condados e ducados ali, a Igreja estava associada com o poder militar e ela usava dele. E que os reformadores não estão usando esse poder. E ele alega que buscam formas de viver com o mínimo necessário, uma coisa que hoje em dia teólogo da prosperidade coach não faz muito isso, né? No sentido de sempre querer mostrar a fé tem que ser com o que eles ganham, né? Com que o sucesso que eles têm, né? O sucesso que eles têm, as ovelhas não têm, né? E aí isso é muito parecido com o que Paulo faz, né? O ministério de Paulo, ele alega, né? Que se ele pudesse, se ele quisesse, ele poderia ser sustentado, mas é o próprio apóstolo Paulo, que é apóstolo, né? Tentava viver da forma do trabalho dele, quando vinha contribuição que ele nem pedia, né? Não é que nem... E ele faz isso para que ninguém acuse ele de estar usufruindo do povo, né? Para ninguém falar que ele tá dominando. Enquanto isso, esse pessoal tava dominando e dominando total. E Calvino continua, né? Ele aponta que o Sadoleto fala muito sobre a vida eterna. No começo dessa carta, que o pessoal pode ver depois, né? Ele vai lá, porque a vida eterna, essa questão da vida eterna, né? Pra dar uma aparência de piedade. Então, assim, o Sadoleto, ele tá falando isso para que o discurso dele não seja logo interpretado da forma como ele quer, de fato, né? Se bem que o Calvino, em toda a carta, ele tenta não acusar as intenções do Sadoleto. Ele dá o benefício da dúvida. Se você fez exatamente assim e tal. Com essa questão de que ele estava muito interessado na salvação dos genebrinos do que qualquer outra coisa. Calvino aponta que isso, ele quer fazer isso para que as pessoas olhem para o lado errado da questão. Calvino, ele fala, não creio que seja próprio de um autêntico teólogo procurar que o homem volte-se para si mesmo, em vez de mostrar-lhe e ensinar-lhe que o começo da boa reforma em sua vida consiste em enfatizar a glória do Senhor, já que nascemos principalmente para Deus e não para nós mesmos. Então aqui você vê como o Calvino ele já tenta arrumar aquela questão que o Sadoleto ele insiste de que, tentando pôr o povo sob medo, né? De que, se vocês fugirem da linha, vocês estão se condenando. E o Calvino ele vai falar, não, mas assim, a salvação, ela é necessária, não estamos negando isso, mas assim, o foco principal é a glória de Deus, a honra de Deus. E é uma coisa que você fala muito, eu vi você falando nas lives, né, do canal, sobre Atos, né, e você sempre comenta isso, né, até reparei isso, até recomendo que o pessoal que tá aqui, o pessoal que não conhece, vai depois assistir as lives de manhã do Bolota, né, Café com Bolota. Durante a semana nós temos o nosso devocional diário, que o conselho me obrigou a mudar o nome, não pode mais ser Café com Bolota, tá? Reclamem com o conselho do Nascido de Novo, não comigo, eu fui voto vencido, mas não estou sendo rebelde, não precisam se preparar para me deixar de banco, pessoal aí do conselho, podem ficar em paz, eu não estou reclamando, é que não pode mais ser Café com Bolota, tem que ser agora devocional diário. Tá? Eles escolheram. Então, é o Devocional Diário do Nascido. 5 dias, tá bom? Da semana comercial, os dias úteis. Vocês têm 7h33 da manhã, a gente tem, entendeu? Nós fomos feitos para a glória de Deus. A gente está no absurdo que hoje se prega o quê? Hoje se prega o absurdo de que todas as coisas foram criadas para o bem e a satisfação do homem. Não. Todas as coisas foram criadas para a glória de Deus. Então, essa honra que o Sadoleto está falando, ele está, na realidade, tentando seduzir o Conselho de Genebra. Por quê? Porque o Conselho de Genebra não são sacerdotes, não estão preocupados tanto com a questão religiosa. Eles estão preocupados ali com os trabalhos políticos que eles fazem. A hora que chegar nos... Como é que é o nome? Dos libertinos, vocês vão entender bem isso, que os libertinos que trouxeram o Sadoleto
Sadoleto para Genebra, entendam isso, entendeu? Eles que abriram as portas para o Sadoleto, não. Não, Salveto não, Serveto. Serveto aqui é com S, né? É que Serveto é o mais famoso, né? Não é só ele, tem É. outros também, né? Tem outros. Então, o que que acontece? É politicagem. Então, o que que o cardeal está falando? Então, a honra de vocês como governantes, vocês vão perder isso? Então, quer dizer que vocês vão vir Sim. com essa conversa de piedade, de bonzinho? É como quando o bispo da mão torta falou que não estava nem aí para salvação. Ele queria ser abençoado agora. Então. Mas sabe de uma coisa? Tô até pegando aqui no livro, o John Piper, ele fala assim, né? A resposta de Calvino a Sadoleto é importante, pois revela a raiz da disputa com Roma, que definiria toda a sua vida. O assunto prioritário não era algum dos pontos característicos e bem conhecidos da reforma, como a justificação, abuso sacerdotal, transubstanciação, oração aos santos e autoridade papal. Todos esses itens eram discutidos em seu devido lugar. Mas sobre todos esses, o assunto fundamental para Calvino, desde o começo até o fim da sua vida, era a centralidade, a supremacia e a majestade da glória de Deus. Piper tá errado? Não tá. Mas lendo essa carta, você vê que ele começa com esse ponto, mas depois ele vai focar nesses pontos que o Piper fala que ele não foca tanto. Mas, na verdade, esses pontos, depois que ele vai falar da justificação pela fé e tal, eles são consequências de você buscar a glória de Deus com a devida adoração e com o devido entendimento teológico. Nesse sentido, realmente você vê como que é importante, quando a gente fala em reforma protestante e em calvinismo, a sair com aquela ideia de que o calvinismo se resume somente à tulipe, à teologia, à soteriologia. Ela é importante? Ela é importante. Só que assim, tem seu lugar, entende? Porque a teologia reformada, e aí entrando só no contexto de teologia reformada, ela é um contexto mais amplo de uma cosmovisão inteira. Então assim, você vê tudo. Cosmovisão, visão de mundo, meus queridos. Tá? O óculos que você. A cosmovisão, né? Todo mundo sempre dá esse exemplo. O óculos que você coloca de como você vai enxergar a realidade. Então, se você enxerga a realidade de forma evangélica, no sentido de o evangelho está te transformando, você vai pôr o ponto de atenção na glória de Deus, que é a busca do reino de Deus, para onde está tudo apontado, entende? O caminho da salvação. O caminho da salvação, a obra de Cristo para a salvação, é tudo importante, tudo tem que ser entendido bem, mas leva a um ponto, entende? Que tudo vai render glória a Deus no final, em Apocalipse. Então é importante a gente ter essa questão bem em mente, de que a gente não pode compartimentalizar a vida, a gente tem que ter a doutrina e a teologia entrando em todos os ambientes. Então, quando a gente não pode fazer a igreja ser só um dia do domingo, você tem que estar todo dia buscando ao Senhor, e mesmo falhando, né, como a gente vai reconhecer, né, isso, né, a gente não pode esquecer essas coisas, né. Agora, Calvino aponta, né, que o alvo é a glória de Deus. Certamente é o dever de todo cristão, consiste em elevar-se acima da simples busca e realização da salvação da sua alma. Então, assim, essa questão de que é importante isso, mas não é esse o ponto. Calvino associa viver na pureza doutrinária, o viver na pureza doutrinária é necessário. Aí ele fala: posso considerar-te de bom grado que todo dano que possa acontecer à nossa salvação não vem de outra parte, senão do serviço de Deus pervertido e executado indevidamente. Então, assim, você está adorando errado, você está em impureza doutrinária. Então, assim, a teologia está muito ligada à forma como você adora, canta, pratica toda a vida religiosa, por assim dizer, né? As pessoas têm birra até com a palavra religião hoje em dia, né? Bom, Calvino aponta que a verdadeira igreja é aquela, e aí a questão de o que é a igreja, né? É aquela que é governada pelo Espírito e Cristo, e aí lembramos, né? O Sadoleto falou essa questão da igreja ser governada pelo Espírito, pela palavra. Calvino ele pega o ponto aqui, um dos pontos principais. Ele alega que Sadoleto separou o espírito da palavra. Ele cita o Calvino. Bem fez Crisóstomo em aconselhar que rejeitássemos todos os que, tendo por pretexto o espírito, quisessem apartar-nos da simples doutrina evangélica, uma vez que não se prometeu o espírito para suscitar novas doutrinas, mas para gravar nos corações dos homens a verdade do evangelho. Isso é tipo, eu até no meu texto aqui, eu até ressaltei, né? Porque assim, é muito evidente o que acontece hoje com a Igreja Católica, quando eles alegam que o Espírito Santo ele ia fazer-vos lembrar das coisas que eu havia ensinado, e isso é uma progressão. Então, assim, o Espírito Santo está ensinando novas doutrinas, então, no sentido de revelar as coisas que estavam no começo. Então, por exemplo, quando eles falam da Assunção de Maria, da infabilidade papal, a ligação de que o Espírito Santo está ensinando essas doutrinas ainda hoje. E isso no lado católico, mas do lado evangélico é super evidente isso, né? Como que o pessoal
o Espírito me guiou, o anjo me falou. E quando você E faz aí isso... são os mesmos que solapam o católico por aceitar isso do magistério. Agora ele pode falar que o anjo falou, que ele teve uma visão, que fulano deu profecia. Exatamente, exatamente. E quando você vê isso... E assim, no contexto do Calvino, ele está pensando em católico romano e em anabatista, porque os anabatistas faziam isso também. A gente está sendo guiado pelo Espírito e a palavra fica por ali, né? E o católico romano, A gente a está gente está sendo sendo guiado... pelo Espírito, vou tacar fogo nessa cidade aqui, acabou. E assim, a gente vê isso hoje em dia quando você vê que o pessoal quer muito mover do espírito, ter uma experiência interior com Deus. E assim, tudo bem que hoje em dia você tem que ver que houve um processo histórico que avançou para o pentecostalismo, para o neopentecostalismo e tal, para mormons, adventistas e tal, mas quando você vê isso, você vê a importância que a palavra tem que ter, porque aí ele vai falar, né, que Calvino até cita isso literalmente, né, ele diz que papistas, os católicos, os romanos, os anabatistas usam do espírito para suprimir a palavra e assim oprimir. Ou no Cagesta vai falar depois dos anabatistas, mas isso é uma característica que você vê muito sendo alegada. Nas institutas ele fala muito isso também. Quando você lê na instituta ele falando do anabatista, você pensa, nossa, mas isso aí é o evangélico de hoje em dia, né? Às vezes, né? Que o cara quer viver no mover do espírito e o espírito me guia. E assim, eu ouvi a palavra, eu ouvi a revelação, eu tive o sinal. Na Aí verdade, você vai falar para ele da escritura regra de fé, ele fala que não, que a Bíblia não. não. Ou não entende, né? Então, na verdade, quem fala muito isso, essa questão de como é hoje em dia, é o Heber Campos, que vai estar com a gente na segunda-feira, aquele livro Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, ele relata muito isso, né? Como as pessoas querem ter uma direção, uma guia e não ouvem a palavra, né? Como o Nicodemos fala, né? Você vê Deus falando com você, abre a Bíblia e lê em voz alta, né? Não, e outra coisa, a pessoa, o que faria Jesus? Não, ela faz o que ela acha que Jesus faria. Porque ela não lê a escritura, ela não sabe o que Jesus faria. Ainda assim, né? Seguir aquele livro, né? Como nos seus Os seus passos que faria passos. Jesus, mas ali você ainda tem a ideia, aquele livro é meio liberal, mas você ainda tem a ideia de que Jesus, você sabe o que Jesus vai fazer, né? Mas hoje em dia as pessoas têm Jesus como gente boa, parça, amigão, meu Ó, querido cara lá Jesus. de cima. O cara lá de cima ou o cara que tá aqui comigo e tal, mas enfim. Ó, aí ele fala assim, Calvino ainda, né? É tão insuportável vangloriar-se do espírito sem a palavra, como é desagradável preferir a palavra sem o espírito. Assim, você vê que isso é um movimento da forma. Vamos resgatar o púlpito, vamos resgatar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem a primazia, óbvio, né? A gente vai depois falar sobre só escritura e tal. Não é a supremacia única, sem nada. Ela é acima de todas, mas não é a única, porque os evangélicos gostam de falar em sola escritura como se fosse solo escritura, né? E não é assim que funciona. Só como se fosse nuda a escritura. Não, não é nuda. Aí o Calvino ele continua com a questão da definição da igreja, né? A igreja é a questão que a gente estava falando antes, né? De certa forma, da igreja invisível, é a assembleia de todos os santos, a qual espalhada todo mundo, em todo tempo, está dispersa, porém unida por uma só doutrina de Cristo e que, por seu único espírito, guarda e observa a união da fé, conservando a concórdia e o amor fraterno. Então você vê essa definição. Essa definição do Calvino é excelente. O pessoal precisa só entendê-la, né? A definição do Calvino é boa? Não, boa é a Não, minha. Calvino, e essa questão da palavra ainda, né? O Calvino, ele fala no meio do livro, né? Que nas escrituras você vê que Deus usa a palavra para governar. Então, assim, sempre que você tem a palavra no Antigo Testamento e no Novo, ela não está desassociada com o governo da igreja, né? Calvino ele vai responder com o argumento da antiguidade da igreja, que os reformadores estavam mais próximos dela do que os papistas. Então ele vai falar que, de fato, e aí é uma questão que a gente falou um pouquinho ontem, até de certa forma, quando o Sadoleto ele vai falar que a igreja católica é mais antiga, que tem mais ensinos, mais concílios e que vocês estão desviando, ele não está lembrando o que aconteceu em 1054 com o cisma dos ortodoxos. Ele esquece isso. Mas, no caso, ele está alegando a questão de que é um dos pilares da reforma. A reforma protestante, ela nunca vem, pelo menos por parte de Calvino, Lutero e Zwinglio, ela nunca vem como uma coisa nova, no sentido de que estamos acabando com tudo, não existe, a igreja não existia mais. Tanto é que nenhum dos reformadores vai se rebatizar, não no sentido do anabatista que considerava o batismo inválido pela forma, mas pelo conteúdo. Então, assim, eles não vão nem considerar a forma inválida. Então, você vê que eles estão... O processo de reforma nessa época é de voltar à escritura tal qual nos primeiros séculos. E Calvino ele vai alegar, e notem, isso é uma coisa também que é diferente de algumas denominações. Calvino ele não alega, no livro ele fala isso claramente, não querer voltar ao cristianismo primitivo. Ele nem tem essa pretensão, que isso acontece muito. Muita gente quer falar assim, não, estamos querendo voltar como é a igreja no começo. Ele nem tem essa arrogância, vamos dizer assim, né? Pretensão. Pretensão
de falar que estamos voltando ao cristianismo primitivo. Mas ele fala, não quero constranger-te tanto, nem te pressionar a ponto de parecer que quero renová-la, reformá-la e trazê-la ao estado da igreja primeiramente constituída pelos apóstolos, mas sim o antigo estado da igreja que existia entre os gregos na época de Crisóstomo e Basílio e entre os latinos na época de Cipriano, Ambrósio e Agostinho. Então, assim, você vê que ele está aceitando essa questão de que nós estamos um pouco afastados do período apostólico, então a gente não tem como voltar aquelas práticas, existe um desenvolvimento, mas assim, ele quer voltar à pureza doutrinária, no sentido de que essas pessoas, mesmo com os erros que elas têm, eles estão mais próximos do que tudo que o catolicismo romano acrescentou durante séculos, porque a gente tem que lembrar que o catolicismo romano acrescentou muitas coisas, o tesouro dos méritos, as indulgências, a intercessão dos santos. Sabe o que é triste? Outro dia veio um neopentecostal nos comentários me xingar por causa de Agostinho, que Agostinho defendia a mariolatria, certo? Ele ficou bravo, porque eu falei, mesmo ele acreditando na mariolatria, ele está mais correto que você que acredita em campanha. Não, Ou que dizem, ele mesmo sendo mariólatra, ele ainda está mais correto do que você que acredita em campanha. Ah, sim, sim. Não, é aquela questão, a gente não... O cristão é outra coisa que eu gosto muito de falar. Gente, nós somos cristãos. Sabe por que a gente não vai arder no inferno? Porque nós tivemos o Deus Todo-Poderoso, que é uma majestade, não tinha obrigação nenhuma. Ele olhou para mim e para você, tirou a gente do meio do lixão, da carniça, da podridão e falou, você é meu eleito, você é meu. Ou seja, nós precisamos, não é nada que nós venhamos fazer que nos faz salvo, entendeu? Então ele nos tirou do mal porque ele quis. Então como que a gente vai achar que a gente pode ser superior a quem quer que seja? Sim, sim. Não, e assim, a gente não pode ter essa pretensão de querer ver... Você tá certo, tipo, se ele era mariólatra, olha o que você tá fazendo agora. Mas assim, o pessoal quer pegar, assim, não, o cara era perfeito. Não tem ninguém na história da igreja, tirando Jesus e a obra dele, que foi perfeito em tudo. Ninguém. Paulo, o que Paulo escreveu, o que ele fez... Gente, ele era um pecador como todos nós. Então eu não sou perfeito, o Armando não é perfeito, o reverendo Mauro não é perfeito. Entendeu? Então a gente eu tava quase achando. E Agostinho é o maldito, não sei o quê. Então imagino que nós somos também, porque nós pecamos tão quanto Agostinho pecava. Sim, sim. Não, mas assim, nós temos uma vantagem. A gente sabe Raul, que tinha, né? Sim, nós temos uma vantagem, Raul, hoje em dia, que a gente consegue hoje perceber, e é uma vantagem do protestante. Por exemplo, os católicos atacam muito os protestantes atacando a figura de Lutero. E isso desde a época da Reforma. Porque o Lutero era beberrão, era impulsivo e tal. E quando você vê, realmente, Lutero, assim, se você for ver a vida toda de Lutero, quando você chega no final, quando ele fala dos judeus, é uma coisa tão horrível. Tipo, é tão medonho. Ele enfia o pé na jaca. Ele não enfiou o pé da jaca, ele acabou. Assim, se você for ver, se você for julgá-lo no total da vida dele, pelo que ele fala ali, é horrível. O Lutero, assim, ele tava muito bêbado naquele, só podia. E assim, ele falou coisas, ele falou atrocidades que, assim, serviu de inspiração para aquele pessoal, né? Não diretamente, no sentido de que o luteranismo não é que criou, mas assim, ele falou tanta M que é assim, se você for julgado nesse quesito, realmente. Só que nós não defendemos Lutero, no sentido de que a nossa fé não depende dele. A gente aproveita o que ele ensinou de bom, que a gente consegue perceber que ele foi fiel ao evangelho, o que ele foi infiel, a gente simplesmente não aceita, no sentido de doutrina, entende? Só que nós temos que ter a humildade de reconhecer. O cara fez caca aqui. Mesma coisa que nós já citamos aqui, entendeu? Realmente, Calvino ele foi o advogado de acusação contra o Serveto. Sim, ele fez a acusação. Ele montou o processo. Ele não acendeu a fogueira. Tá certo que o Serveto foi para cima dele e acusou ele de muita coisa. Então, se Serveto não fosse condenado, Calvino teria que responder. Ele seria. Ali foi um all-in. Tipo, se eu tiver certo, vocês pegam o Calvino e queimam. Só que o Serveto... Do jeito que o Conselho de Genebra era, o Calvino tava no risco ali, hein? Porque eles estavam doidos para pegar o Calvino, mas isso não isenta Calvino. Entendeu? Calvino realmente, eu acredito que seja um erro. Condenar o cara à morte. O cara conseguiu ser queimado 2 vezes. Você vê como o cara era torto. Os católicos queimaram o boneco dele porque ele escapou um dia antes de ser queimado.
Aí Sim. ele foi para Genebra, virou Não, mas assim, churrasquinho. a gente pode ver o contexto da época, quando perguntaram para as outras cidades, né, ali se porque quando aconteceu esse processo do Serveto, eles perguntaram para as outras cidades o que eles deviam fazer. As outras cidades mandaram a resposta falando assim: se não fosse aqui, a gente já tinha queimado antes. Então vocês estão demorando muito. Então, assim, você tem todo um contexto que foi E modificando outra, depois. o Serveto, pessoal, o que ele escrevia era muito sério. Até hoje é sério. É que hoje, por incrível que pareça, nós temos crente que defende o que Serveto escreveu. Crente, Né? entre Então, aspas. é Então, a complicado. coisa é muito. Mas o que ele escreveu, se você for ver frente à sã doutrina, é coisa muito séria. Ele Sim. abusou de todos os limites possíveis e imagináveis, Uhum, tá? Mas não seríamos nós que iríamos pegar e mandar ele para fogueira, uhum. entendeu? Sim, E sim. Calvino realmente participou de um processo, ele foi condenado e a pena na época era ficar mais bem passado. Mas isso é uma coisa que nós, como protestantes, temos que ter noção no sentido de que, por exemplo, quando a gente alega que a Igreja Católica foi tirana em muitos assuntos, ela foi. Mas quando a gente não tiver conhecimento de que os protestantes, nesse período, também tinham concepções de mundo que incluíam esse tipo de coisa, a gente vai estar errando, porque a gente não pode associar os evangélicos hoje como era naquela época. Isso é um processo histórico que aconteceu depois, entende? Que até os católicos se beneficiaram depois, né? A Guerra da Sucessão Americana. Vocês sabiam que tinha um grupo que teologicamente defendia a escravidão e o Sim. outro que teologicamente defendia a liberdade dos escravos? Não foi uma luta por causa de política, não. Foi uma luta de teologia. Foi uma luta, uma guerra santa. Tanto é que, por exemplo, o Ou seja, não é Spurgeon. tanto tempo assim. Não, o Spurgeon, ele teve sermões dele que foram queimados no sul dos Estados Unidos porque ele defendia a abolição. Tanto é que teve jornais que escreveram que se o Spurgeon algum dia aparecesse no Mississippi, ele ia tomar uma sova. Então, assim, aí você pensa, né? Hoje, justamente no sul ali dos Estados Unidos, é um dos lugares que mais o pessoal Spurgeon, tem seminário lá e tal. Mas assim, você percebe que o entendimento ali, às vezes, admitia essas coisas. As vantagens que o cristianismo trouxe ao mundo, também o movimento abolicionista surgiu do cristianismo, mesmo que antes não tivesse esse entendimento. Eu não quero entrar em todas as polêmicas, mas, por exemplo, na segunda-feira, a gente vai falar sobre o Jonathan Edwards. Hoje em dia, querem falar do Jonathan Edwards, porque o Jonathan Edwards teve escravo. Ele teve muitos escravos? Não teve. Ele teve acho que uma ou duas. Mas ele teve. Não condenou. Não se Os, coloca qual era o tratamento dele com esses escravos, que os, nós sabemos que tinham senhores de escravos e senhores de escravos. Não vamos diminuir a questão. Mas é um não, erro mas da assim, pessoa. Né? os filhos dele foram abolicionistas, os netos, mas o próprio Edwards teve um período que ele teve escravos. Só que aí, o que você vai fazer? Você vai jogar todo o trabalho do Edwards fora? Porque o Edwards Mas é pessoalmente isso que tinha os alguma. mal intencionados tentam fazer, É, né? sim, mas isso é com o evangélico, isso é com todo mundo. Hoje em dia, qualquer cancelamento aí, você quer jogar. Assim, se a pessoa for cancelada, a pessoa morreu. E hoje com a internet, então, pior ainda, né? Você joga todo o trabalho dele lá fora como se não valesse nada. E assim, no meio evangélico e com a questão teológica, é muito complicado, porque a gente tem que absorver o que é bom. E separar o joio do trigo, o erro do acerto. Calvino ele avança, ele vai falar dos fundamentos da igreja. Ele fala que a doutrina, a disciplina e os sacramentos, vindo em quarto lugar as cerimônias, servem para exercitar o povo no dever da piedade. A verdade evangélica foi corrompida, os sacramentos profanados e quase perdidos. O Calvino ele dá essa ideia de que os sacramentos, e nas institutas ele também fala isso, de que os sacramentos, além dos acréscimos, né, que de dois viraram sete, né? Mas que os dois originais, que eles estavam lá, só que cheios de superstição, acréscimo e tal, né? E o Calvino fala que as muitas cerimônias misturadas com superstições, e superstição tinha de monte. Até hoje tem, né? Os reformadores buscaram reformar a simplicidade da pregação das escrituras, que estavam obscurecidas em Roma. Aí Calvino fala: suas pregações estavam divididas de tal forma que a primeira parte a dedicavam às questões escolásticas, obscuras e difíceis de entender, para granjear a admiração do povo, simples e pobre. E a segunda enchiam com alegres fábulas e especulações divertidas para exercitar e comover o coração das pessoas. Então você vê que, assim, uma das coisas que a reforma fez foi voltar com a centralidade da pregação. O pastor tem o trabalho de trazer o entendimento teológico e tem todo o trabalho de ver exegese, hermenêutica, interpretação do texto, perícope e tal, línguas originais, mas para o povo tem que ser a pregação objetiva e simples. E hoje em dia tem muita gente que gosta de enrolar quando tem palavra, né? Porque tem igreja por aí que é
2 horas de louvor e 15 minutos de palavra só para falar que teve, né? Nem me fale. Calvino ele fala, né? E depois, no final de tudo, eles colocam uns versículos da palavra a fim de que sua glória desse certa cor a seus sonhos e fantasias. Até escrevi, parece hoje em dia, porque assim, o que tem de gente que põe lá um versículo bíblico e prega coach, você vai ser vencedor, tem que pôr Deus na parede, ou que Maria passa na frente, tá de coach, né? Do Aí Reginaldo Calvino, Rossi passou mesmo, né? Quando a moça empurrou ele do palco lá, foi o, Maria que o, passou a perna o nele. padre Marcelo Horst, hoje em dia, Marcelo Rossi. Lembra quando a mulher empurrou ele do negócio? não, Ele mas hoje em falou que dia, Maria passou na frente. É só Maria que que largou a perna. mas hoje em dia ele tá bombadão pra que se até Maria passar na frente, ele dá um tropeção ali e acabou Maria, né? Quebra Maria. Aí o Calvino ele vai falar da justificação pela fé. Aí ele fala assim: pois tires o seu conhecimento e será extinta a glória de Jesus Cristo, abolida a religião, destruída a igreja e jogada totalmente por terra a esperança da salvação. Se você tirar o conhecimento da justificação pela fé. Por isso dizemos que esse artigo, que sustentamos ser o artigo supremo em nossa religião, foi maliciosamente apagado por voz da memória dos homens. E eu ainda ousaria dizer, hoje em dia acontece a mesma coisa e nas igrejas evangélicas. Pergunta, assim, no nosso meio presbiteriano, batista, reformado, ainda assim tem isso, mas olha, tem igreja aí que se você falar da justificação pela fé, a pessoa vai falar, nossa, só aceitar Jesus não resolve? Porque hoje em dia é muito comum, parece que é aceitar Jesus e acabou, né? A justificação pela fé, a questão de que Deus tem a honra que lhe é devida e que nós lhe devemos ela por conta do pecado, que nós não temos glória e que alguém teve que pagar pelo nosso pecado e que Jesus só vem... aceitar Jesus, eu posso continuar virando o zóio numa boa? Vamos lá. Não, e assim, tipo, se isso quisesse dizer aceitar todo esse processo, ok, mas às vezes é só assim, Jesus, entra no meu coração, perdoa meus pecados, amém. Até nas igrejas evangélicas isso tá muito para baixo. Nas católicas eu não vou nem falar, porque catolicismo realmente é a reza e tem essas questões todas. Teologicamente eles têm todas as distinções, mas no meio do povão dia 12 de outubro, a Nossa Senhora Aparecida vai lá acender a vela lá a vela de 5 metros lá, né? E aí, ele explica que é injúria a alegação de que os reformadores desprezam por completo as boas obras. Questão também que, até hoje, no catolicismo é um argumento que usam muito e no evangélico, às vezes, também não entende, né? Ele explica o processo de pregação, como que o processo da pregação, as obras estão inclusas, né? Ele vai falar que, primeiro, e até um manualzinho, né, de como pregar, né? Você tem a condenação do pecado sob a lei. Então, assim, você não joga a lei fora. A lei, o Antigo Testamento, é incluso na vida do cristão. A gente não é marcionista, nós não fazemos edição do Antigo para o Novo Testamento. Tá tudo em conjunto. O Novo Testamento não tá apartado do Novo, né? Em segundo lugar, aponta a misericórdia de Deus em Cristo. Aí Calvino cita, uma vez que todos os homens estão condenados como pecadores diante de Deus, dizemos que Cristo é a única justiça, o qual, com a sua obediência, pagou nossa transgressão. Com seu sacrifício, a ira de Deus foi aplacada, com seu sangue nos limpou de toda a mancha, com sua cruz suportou nossa maldição, com sua morte ele satisfez a ira de Deus por nós. Dessa maneira, dizemos que o homem foi reconciliado com Deus, Pai, por Cristo, não pelo mérito ou dignidade de nossas obras. Aí ele explica, né, que a justiça aqui é em relação a Deus e que a fé, nesse caso, aqui atua sozinha. Então, nesse sentido, a justiça de Deus, ela é de Deus, não é a nossa justiça, no sentido da nossa própria boa obra. Porém, as obras fazem parte da vida da santidade. Depois do processo da justificação, há o processo da santificação. E sem a fé sem obras é morta, no sentido não da fé que salva no primeiro momento, mas a gente tem essa distinção da fé justificadora e da fé santificadora. E aí, questão que liberal não entende, católico romano não entende e tal. E é bom sempre ter esses momentos de relembrar a reforma protestante, porque o nosso questão com a reforma protestante não é só lembrar do Lutero e da martelada no castelo, porque até quando ele deu aquela martelada, ali ainda tinha umas coisas ali que o Lutero não entendia bem. Depois ele foi entendendo melhor, né? Entender que obra é resultado da salvação e não condição. Sim. Porém, as obras fazem parte da vida de santidade. Aí Calvino fala, se isso faz injúria a Cristo, se sob o pretexto da sua graça se rejeitam as boas obras, uma vez que ele vem para fazer um povo agradável e zeloso de boas obras, negamos que para a justificação do homem as obras tenham algum valor. Mas afirmamos que o seu reino na vida dos justos, isso tem valor. Porque se aquele que é justificado possui Jesus Cristo, Cristo jamais está assim em seu espírito, voltando de novo àquela questão, né? Segue-se necessariamente que essa justiça gratuita está sempre unida à regeneração. Então, assim, regeneração sem a justificação é boas obras sem valor diante de Deus. E justificação sem boas obras, sem obras de justiça depois, não vale de nada, porque a fé sem obras é morta. Então, no sentido de que a semente das boas obras está na fé, da justificação pela fé somente. Então, assim, mesmo que a pessoa aconteça que nem o caso do ladrão da cruz, que não teve tempo de fazer boas obras de fato, ele foi salvo. Mas que a gente não pode viver uma graça barata hoje em dia.
o que o Bonhoeffer vai falar depois, né? E o Calvino fala, né, que a eleição e a justificação têm a mesma finalidade. Então, assim, somos santos e irrepreensíveis na presença de Deus em amor. A justificação, ela tem o objetivo que a eleição tem, de fazer um povo santo que vai andar em boas obras. Não há como alegar que a justificação sem obras dá corda solta ao pecado. E aí até, se fosse isso, né, ia contradizer Romanos 7, Romanos 8. Calvino, ele vai argumentar contra Sadoleto, que esse afirmou que a causa da salvação estava na caridade. Lembra que a gente falou da caridade, né? A causa da salvação não está na caridade, está na adoção de Deus, que é em amor. A gente não vai desprezar o amor, mas essa caridade tem que ser separada nesse sentido, né? Que dá a salvação e a herança aos seus filhos. A salvação é a herança aos filhos de Deus, que salvos em Cristo Jesus. Faz essa ligação toda, né? Calvino vai rebater a ideia da purgação dos pecados pelas penitências, que ele vai alegar que essa cegueira em relação à justificação leva a essa questão de você tentar se purgar do seu pecado. Purgar no sentido de se você tentar satisfazer Deus com alguma boa obra, né? E sem contar a questão do purgatório. Alegando que na igreja antiga, então assim, quando alega-se que essas questões de penitências já existiam na igreja, existia um sistema de satisfação, mas que era para ser uma demonstração de arrependimento, não para ter a graça e a libertação do pecado em si. E isso era coisa que acontecia na igreja antiga, lá na patrística, para pecadores graves, no sentido de que um cara fez um pecado público, então o cara tem que demonstrar um arrependimento público. Não o cara fez lá, sei lá, pisou no pé de alguém e faz um pecado e você tem que compensá-lo, entende? A justificação pela fé, ela vai impedir isso. Você tem toda a questão de reconciliação com o irmão e tal, mas que isso é para pecado grave também, que acontecia na igreja primitiva, não para todo o pecado, né? Essa questão de arrependimentos públicos e tal, né? Calvino, ele vai falar que não corrompeu a ceia, né? Mas que antes preserva a presença real de Cristo pela fé, negando que a humanidade de Cristo estaria transubstanciada nos elementos. Calvino vai acusar que Roma se contenta apenas que as pessoas adorem a ceia, sem dar o real conhecimento da palavra. E aí a questão que a gente pode ver depois com mais detalhes, né? Mas que realmente ele alega que os reformadores não estão profanando os sacrifícios, que era uma alegação, né? De que eles estavam tirando a presença de Cristo, fazendo... E aí o católico vê o zwingliano e o luterano brigando, aí tipo, opa, os dois estão errados, né? Calvino acusa Roma, né, de se contentar apenas com a adoração e tal, né? Ele fala, né, que eles não rejeitam a presença de Cristo, através da qual a ele nos unimos e nele somos enxertados. E não diminuímos a ponto dessa circunscrição local deixar de existir. E não mais se perceba nesses simples elementos, objetos, o glorioso corpo de Cristo. É um ponto da Santa Ceia que ele vai desenvolver um pouco nesse livro, mas que na Instituto ele até desenvolve mais, né? O Calvino ele também vai rejeitar a confissão auricular, né? Aquela questão de você ter que confessar para o sacerdote para que ele te absolva. Ele também vai rejeitar a intercessão dos santos, que isso não tem porquê com a justificação, né? E com essas questões todas de ceia, a intercessão dos santos e a confissão auricular, né? A confissão para um sacerdote, ele vai alegar de que são os papistas os inovadores. É os papistas, é os romanos, é o pessoal que está debaixo do bispo de Roma que está inovando na igreja, não é os reformadores. Os reformadores estão voltando na palavra de acordo com o que eles entendiam que eram as melhores regras da igreja mais antiga. E que a reforma é certamente, aí Calvino, para expurgar, quebrar, abolir, arruinar o vosso reino. Não nos armamos somente da virtude da palavra de Deus, mas também nos guarnecemos da autoridade dos santos pais. Sempre a questão de voltar, a questão de que eles não estavam criando coisa nova, eles estavam voltando da coisa antiga. Sadoleto apela que o povo siga as doutrinas da igreja mesmo com os erros, e o Calvino alega: o que haverá de comum entre um homem cristão e essa obediência contraditória, que serve e obedece aos homens, mas despreza a palavra de Deus? A questão de que você aceitar uma coisa, você ter uma ignorância. E a ignorância existe no meio evangélico, no sentido de que nós entendemos uma coisa, o reformado batista vai entender outra, o congregacional, mas assim, uma coisa é você ter esse tipo de ignorância que é latente ao ser humano, outra coisa é você ver o erro e falar assim, não, eu vou seguir ele porque o Papa disse que é assim, entende? Sobre a falta de humildade alegada, Calvino ele vai falar que a igreja é aquela que não faz outra coisa senão olhar para a palavra de Deus com toda a humildade. Calvino não nega, e é um ponto importante, que a igreja católica é uma igreja de Cristo. E é o contexto dessa época, né? Na verdade, nós não negamos que sejam igrejas de Cristo as igrejas que vocês presidem. Porém, dizemos que o Papa, junto com toda a tropa de seus falsos bispos, que entre vós tem ocupado o lugar de pastores, são lobos cruéis e perigosos, os quais até aqui não têm revelado outro desejo senão de consumir e destruir o reino de Cristo, até que sejam assolados. Então, assim, Tanto que Lutero, né, ele não queria rachar a igreja.
Ele queria reformar a igreja, ele queria consertar o que estava errado na igreja. E Calvino tem a mesma ideia. Não, eu não nego que a igreja romana é uma igreja. Não estou negando isso. O problema é que tem gente aí que usurpou o lugar de verdadeiros pastores. É isso. Sim, é aquela questão. Vamos supor, se Roma tivesse aceitado a reforma e se reformado a palavra, eles não iam mudar tudo no sentido de que, ó, nada mais vale. Vocês vão se adequar ao que a palavra de Deus diz, mas assim, a igreja continuaria. Tanto é que eles não criaram novas denominações. Por isso que eu tô falando, denominação, de certa forma, é coisa mais recente, porque quando a reforma aconteceu, eles estavam reformando as igrejas que existiam naquelas regiões já. Movimento missionário, ele tem iniciativa com os católicos e os evangélicos, os reformados, mas ele é uma coisa que acontece depois. Depois da época do século XVIII, século XIX. Inclusive, olha só, a igreja onde Lutero pregava foi uma igreja católica. A igreja do Castelo, lá onde foi pregada, era uma igreja católica. Sim, sim. Então, o que eles fizeram? Eles consertaram as igrejas que estavam ali. Eles estabeleceram novas igrejas depois, por exemplo, quando eles iam para novos lugares, as colônias e tal, né? Mas onde já tinha a igreja católica, eles não buscavam criar uma nova igreja no sentido de ter uma nova denominação. Era porque eles estavam reconhecendo que ali existia uma igreja cristã que estava debaixo de superstição, desviada e tal, né? O Calvino, ele vai falar, não lhes devem soar como coisa estranha, pois ouve o apóstolo Paulo proclamar que a sede do anticristo está precisamente no meio do santuário de Deus. E aqui você vê uma visão que os reformadores tinham em geral. Eles associavam 2 Tessalonicenses 2,4, que fala, né, que ele se exaltará e suporá tudo que o povo chama de Deus, a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus, como se isso estivesse acontecendo naquele período. Tanto é que o Lutero fala muito isso, né? O Lutero achava que o fim do mundo estava para acontecer já, né? Porque, afinal de contas, ele está vendo o sinal do anticristo se assentando na igreja, assim, era muito evidente para eles, né? Calvino, ele vai falar que os pastores devem ser ouvidos e respeitados na medida que se mantém na pureza do evangelho, uma coisa que a gente faz muito hoje nas igrejas até hoje, né? Que os crentes não devem ser subjugados ao domínio dos pastores, sem ter o conhecimento da palavra. Então, assim, até onde o pastor tiver na palavra, a igreja deve obediência. Fugiu da palavra? Exatamente, mas fugiu da palavra, aí deve a repreensão. Ele até fala, mas alguém que seja mais ignorante e rude criador de porcos, se pertencer ao rebanho de Deus, é necessário que seja preparado para o combate que Deus ordena a todos os fiéis. A alma desprovida da palavra de Deus encontra-se completamente indefesa e à mercê do diabo, para que este a mate. Então a gente vê como que a igreja precisa da palavra de Deus a todo momento. Que mais? Depois ele vai seguir, né? Calvino, ele vai colocar a questão da Sagrada Escritura, que não anula a tradição e o magistério da igreja. Sobre a acusação de dividir a igreja, ele vai alegar que os romanistas que estão dividindo ela, né? E até tolerando os desvios. Então, essa divisão da igreja não é uma coisa nova, porque já existiu antes. Então, assim, essa questão de falar assim, os reformadores estão dividindo, não. Tipo, a divisão que acontece hoje é uma divisão por conta da palavra de Deus, está sendo resgatada, o evangelho de Deus está sendo restaurado. A simplicidade que existia antes. Se há divisão é porque vocês estão dividindo no erro. Calvino fala, se há essa divisão, tá, que vocês nos acusam falsamente, é mais que visível entre vocês, não somente do que concerne à igreja, mas também a Cristo, a quem vemos que vós dividis, né? Sobre a acusação do surgimento de seitas, que também o Sadoleto ele fala, né, que está cheio de seita por aí, e uma acusação que até hoje acontece, que eles consideram todos como seitas, né? Isso já acontecia antes. Aí Calvino fala, como, pois, se juntará a igreja com seu esposo se não pode tê-lo íntegro e são? E aonde está a saúde de Cristo se a glória de sua justiça, santidade e sabedoria foi transferida para outro lugar? E que a alegada paz que o Sadoleto fala que existia antes desses divisores e desses heréticos é falso. O fato de que Cristo... E a paz que existia antes é porque, Calvino falando, o fato de que Cristo tinha sido calado e estava quase esquecido. Então, assim, se você tinha Cristo, era porque você tinha lá a questão popular, né? Mas, assim, o evangelho, que é o poder de Deus, a palavra de Deus, né? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Jesus crucificado, que a gente vê pela palavra, estava obscurecido. Que essa acusação era sem razão. E sem mencionar que toda essa unidade, os 3 papas que o digam. E, assim, para encerrar, né? Lutero, ele leu, né, essa carta, depois que ela foi divulgada, né? E ele disse assim, eis aqui uma obra que possui mãos e pés.
Então, é completa, né? Tem corpo. Alegro-me em saber que Deus levanta homens como este. Então, assim, quando Calvino viu isso, meu Deus do céu, né? Meu pai na fé gostou do que eu escrevi, né? O conselho... E assim, ó quem tá recomendando a obra aqui, né? Não é só eu, não, viu? Nem é o Helder Cardim, não, é o próprio Lutero. O Conselho de Genebra ficou tão impressionado com a resposta que em 1541 convidou Calvino, não é o mesmo conselho, houve uma eleição lá, né? O pessoal que estava no cargo, alguns perderam, o pessoal que era mais favorável a Calvino voltou, e aí eles viram que o Calvino tinha pegado fama, né, por causa dessa carta, né? Aí, opa, chama o cara de volta. Mesmo que Calvino não queria voltar muito, porque quando ele saiu de Genebra, ele foi para Estrasburgo, né? Aí ele conseguiu ir para lá, né? E ele foi pastor de uma igreja de refugiados franceses lá. Ele estava muito bem ali, estava conseguindo implantar suas doutrinas, estava com Martin Bucer lá, a disciplina da igreja, ele aprendeu bastante coisa com Bucer ali, ele aprendeu algumas coisas que ele foi um pouquinho menos radical, vamos dizer assim, né? Ele conseguiu perceber que ele teria que modificar algumas coisas, né? E aí ele é convidado para voltar, agora com mais poder e autoridade. Então, agora quando ele volta, o pessoal aceita a correção das doutrinas da Igreja de Genebra. E ele implantou as reformas que achava mais necessárias, e aí, no caso, a gente encerra aqui, porque não era a minha intenção mesmo ir adiante, porque aqui essa live não era para dar uma biografia inteira do Lutero, né, do Calvino, mas é só esse ponto para mostrar que essa carta, que é pouco conhecida, a Instituto é bem mais conhecida, mas que aqui você tem um exemplar de como Lutero, Calvino, foi importante para que Genebra não regredisse, talvez voltasse para o catolicismo, e a reforma protestante tivesse um recesso, né, um retrocesso que não aconteceu. Ou seja, um exemplo de defesa da fé. Ele respondeu aquilo que foi atacado. Ele não ficou caçando, ficar aprendendo sobre catolicismo, ele não ficou em debate sem utilidade. Ele respondeu aquilo que foram acusados. Sim. Mas é aquela questão, né? Assim, ele se envolveu em muito debate? Sim. Se você for ver depois, né? Ele foi... Depois a Instituta, né? Ele foi aumentando, né? Então, assim, houve necessidades que ele precisou se estender? Houve. E os reformadores também depois acabaram entrando na escolástica e tal, né? Os tempos foram mudando e as necessidades foram mudando. Mas aqui você tem um exemplo de alguém que, mesmo não tendo, de certa forma, ele podia falar assim, não quero saber não, deixa esse povo pra lá. Eles que... Eles botaram para correr de lá. Me colocaram para correr, agora eles querem pedir ajuda de mim? Ele poderia ter sido agora eu mas tenho ele não que foi. Socorrer. Cadê o pastor deles agora? O Weber Campos Júnior, ele pode até falar um pouquinho do Edwards depois, né, da história dele. O Edwards, ele chegou a ser demitido da igreja dele, né? E quando ele é demitido da igreja dele por questões doutrinárias, ele não vai falar contra a igreja. Ele pede, quando ele sai da igreja, ele até pede para que o povo dele continue orando por ele e tal, né? Mas é uma posição que a gente pode ver muito louvável como ele atuou, né? E que foi um ponto importante da reforma protestante como um todo, né? Armando, muito obrigado, filho. Lembrando vocês que todos os contatos do projeto Castelo Forte, que não é o Torre Forte, ele não é Testemunho de Jeová. Não. Está aí na descrição do vídeo, entendeu? O link dos livros, tanto para você comprar o e-book, quanto para você comprar a versão impressa. O e-book é na Amazon e a versão impressa ali na El Shaddai, bonitinho para você. Tá lá o link, legal. Sim. Armando, considerações finais? Considerações finais. Agradeço a oportunidade. Eu sei que a gente acabou estendendo, mas é super comum a gente estender aqui, né? Mas live com o Armando é 2-3 horas. Se não fosse a mas assim, fica mais. Mas assim, mas também já tá tarde, eu nem jantei ainda, então. Mas assim, a nossa intenção aqui é falar um pouquinho mais dessas obras da história, né? De como aconteceu e reforçar os pontos do evangelho, como que a obra de Deus aconteceu naqueles dias e como a gente pode usar desses ensinamentos para que hoje em dia a gente possa ter uma vida eclesiástica e pessoal saudável. Fica aqui meu agradecimento mais uma vez por me dar a oportunidade de falar com o seu público aqui, né? E reforço que o pessoal acesse aqui os links do projeto, acesse o nosso material, reforço também que o pessoal acesse o curso do Nascido também, veja o material aqui do canal. O link o link estão todos os cursos do Nascido. Sim, o pessoal acesse o curso, veja os vídeos aqui do canal, tem muito vídeo antigo bom aqui também, os reviews aqui, sempre que tem os reviews eu sempre corro para ver, né? Eu gosto bastante de como você faz aqui o trabalho, e fica aqui já meu convite para as próximas lives, né? Segunda-feira nós vamos ter
um convidado mais que especial aqui, né? O pastor Heber Heber Campos Campos Júnior. Júnior.